Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Cultivo Online. Capítulo 2221. Com a aprovação de Xiao Kangmin, Xiao Meilin desembainhou sua espada e avançou, aproximando-se do mar de especialistas à sua frente. Vocês realmente acham que podem nos derrotar com esse número insignificante de vocês? Zhao Jueshen zombou. Apenas 2 de vocês estão no 9º nível da ascensão divina. O resto está entre o 1º e o 7º nível. Mesmo que dobrassem o número de vocês, não conseguiriam nos derrotar. Zhao Jueshen desconhecia que Xiao Kangmin havia oferecido sua energia de cultivo à árvore espiritual e regredido ao 1º nível da ascensão divina. Portanto, na realidade, apenas Xiao Meilin estava no auge da ascensão divina. Li Zhenwu possuía o 2º maior nível de cultivo no clã Azura, estando no 7º nível da ascensão divina, seguido por Xiao Shen em 3º, no 5º nível. Os demais estavam apenas entre o 1º e o 3º nível. Xiao Meilin sorriu ao ouvir suas palavras e disse: esta não será a primeira vez que lidaremos com uma multidão que nos supera em muito em número. De repente sua aura irrompeu, inundando a área com uma pressão opressiva que esmagou os especialistas como uma montanha invisível. Sem proferir uma única palavra, a figura de Xiao Meilin tornou-se indistinta e desapareceu como um fantasma. Quando reapareceu, ela ficou em meio às fileiras deles. Sua presença irradiava uma intenção assassina tão densa que fazia o ar tremer. Cuidado! Antes que alguém pudesse reagir, Xiao Meilin brandiu sua espada pelo ar. Parecia não ter atingido nada, apenas o vazio. Contudo, um instante depois, mais de 20 cultivadores ao seu redor despencaram do céu, seus corpos despedaçados em inúmeros pedaços. Os cultivadores ficaram paralisados de choque por um instante, mas rapidamente recuperaram os sentidos e revidaram, desferindo tudo o que tinham contra Xiao Meilin sem se preocuparem com sua energia espiritual. Num piscar de olhos, toda a área mergulhou no caos, transformando-se num verdadeiro campo de batalha. Li Zhenwu e os outros não ficaram parados e rapidamente se juntaram à luta. No entanto, Xiao Kangmin decidiu ficar para trás para guardar o portal, pois não queria que ninguém se infiltrasse e perturbasse Yuan. Devido à constituição física única do clã Azura que tornava os ataques físicos ineficazes, os invasores foram forçados a abandonar suas armas e depender exclusivamente de técnicas marciais para lutar. É claro que essa limitação se aplicava apenas a Xiao Kangmin e àqueles que possuíam a constituição da névoa violeta. Li Zhenwu e os servos que não pertenciam ao clã Azura por sangue, permaneciam vulneráveis a ataques físicos. Dito isso, sua fraqueza não os tornava mais fáceis de derrotar. Lâmina da execução de Azura. Xiao Shen invocou uma lâmina colossal forjada inteiramente com intenção assassina, e a cada golpe, dezenas de especialistas caíam, suas vidas extintas em um instante. Enquanto a batalha se intensificava, o céu e a terra estavam encharcados de sangue, com uma chuva carmesim caindo sem parar. Centenas de especialistas sob o comando de Zhao Jueshen já haviam caído, mas suas fileiras não mostravam sinais de enfraquecimento, pois reforços continuavam a chegar, repondo seus números tão rápido quanto morriam. Não vacilem. É só uma questão de tempo até o clã Azura cair. Ming Xuanian, Bai Zentian, Wu Moyun, venham comigo. Vamos cuidar de Xiao Kangmin juntos, bradou Zhao Jueshen enquanto se dirigia para confrontar Xiao Kangmin, seguido por outros 3 especialistas. Zhao Jueshen era uma potência no 7º nível da ascensão divina, enquanto os outros estavam no 5º ou 6º nível. No entanto, mesmo estando no 1º nível, Xiao Kangmin não demonstrou o menor sinal de medo ou preocupação em seu olhar. Artes astrais do deus da guerra. Xiao Kangmin se envolveu em um enorme avatar roxo e contra-atacou sem se mover do lugar. Embora seu cultivo tivesse enfraquecido para o 1º nível da ascensão divina, as artes astrais do deus da guerra dependiam mais da força da alma do que do cultivo em si. E como apenas seu cultivo havia sido afetado por alimentar a árvore espiritual, a força da alma de Xiao Kangmin ainda era incrivelmente forte, permitindo-lhe enfrentar facilmente poderosos de reinos muito superiores. Em apenas algumas trocas de golpes, Xiao Kangmin não só repeliu Zhao Jueshen, como também matou um dos poderosos. Que diabos é isso? Eu sabia que ele era poderoso, mas isso está além de tudo que conhecemos, exclamou Ming Xuanian, chocado, após testemunhar a incrível proeza de Xiao Kangmin. Esse desgraçado deve ter escondido sua força esse tempo todo. Isso é impossível. Ele já era monstruosamente forte antes. E você está dizendo que esse nem era todo o seu poder? Zhao Jueshen gritou, cerrando os punhos enquanto encarava Xiao Kangmin, sua voz tremendo de descrença e da amarga constatação de seu erro. Zhao Jueshen disse Xiao Kangmin de repente, sua voz cortando o caos como uma lâmina. Seu maior pecado hoje não foi ousar mostrar suas presas para mim ou para o clã Azura, foi cobiçar a árvore espiritual, que pertence ao meu senhor. Seu senhor? Do que diabos você está falando? Ainda finge que não sabe do que estou falando, disse Xiao Kangmin, balançando a cabeça em desapontamento. Só existe uma pessoa a quem eu me dirigiria como meu senhor. E você é alguém que esteve no campo de batalha durante a Guerra Celestial dos Imortais e Deuses, deveria saber exatamente quem é. O ser inteiro de Zhao Jueshen congelou quando uma certa pessoa surgiu em sua mente. Você não quer dizer, ele engoliu em seco, nervoso. Não, isso é impossível. Zhao Jueshen balançou a cabeça. Não tem como ele ainda estar vivo. Afinal, ele pereceu junto com o Imperador Celestial. Embora a maioria dos primeiros habitantes do Reino Primordial tenha sido aprisionada antes da queda do primeiro Imperador Celestial, o próprio reino só foi selado quando seu sucessor ascendeu ao trono. Antes de fechá-lo permanentemente, o segundo Imperador Celestial aprisionou mais alguns indivíduos, que revelaram as consequências aos demais. É claro que isso incluiu a derrota do Imperador Celestial e a morte de Tianxian. Parece que estou brincando para você, disse Xiao Kangmin com uma expressão séria, recusando-se a dar mais detalhes.
Capítulo 2222. Após um momento de silêncio, Zhao Juechen murmurou em voz baixa, e daí? E daí se o deus maligno está vivo? Ele rugiu de repente. Não muda nada. Enquanto estivermos presos neste mundo, a árvore espiritual é necessária para nós, e faremos qualquer coisa para obtê-la. Xiao Kangmin zombou. Mesmo que você consiga, de alguma forma, obter a árvore espiritual, não é algo que você possa controlar. Você realmente pensa que a árvore espiritual é um tesouro com poder ilimitado? Que ingenuidade. Assim que a árvore espiritual ficar sem energia, você voltará a ficar sem energia espiritual. E isso é. Zhao Juechen não conseguiu refutar as palavras de Xiao Kangmin. Na verdade, ele nunca havia pensado na possibilidade da árvore espiritual ficar sem energia. Afinal, a árvore espiritual forneceu ao clã Azura energia espiritual aparentemente limitada por milhões de anos sem qualquer problema. É claro que ninguém além do clã Azura sabia que para manter a árvore espiritual viva, Xiao Kangmin precisava alimentá-la com seu cultivo. Zhao Juechen, darei a você e a todos aqui uma última oportunidade para desistirem e esquecerem a árvore espiritual. Caso contrário, terei que derrubá-los, disse Xiao Kangmin. Ele se virou para olhar para Xiao Meilin, que ainda estava massacrando todos ao seu redor como uma louca, e acrescentou: quanto mais tempo você demorar para decidir, mais baixas terá. Zhao Juechen cerrou os dentes e tremeu. Após um momento de silêncio, respondeu: não vou ceder. Hoje, ou conseguirei a árvore espiritual, ou perecerei tentando. Xiao Kangmin balançou a cabeça em sinal de desapontamento. Que decisão teimosa e tola. Se deseja tanto morrer, permita-me realizar seu desejo. Sem dizer mais nada, Xiao Kangmin retomou a batalha, atacando primeiro com as artes astrais do deus da guerra. Enquanto isso, no mundo do clã Azura, Yuan terminou de firmar o pacto de sangue com a árvore espiritual. Você estabeleceu com sucesso um pacto de sangue com a árvore espiritual? Após a formalização do contrato, a gigantesca árvore espiritual desapareceu do mundo do clã Azura e, de alguma forma, entrou no Dantian de Yuan. Jovem mestre, o que é isso? A árvore espiritual criou raízes dentro do seu Dantian. Exclamou Feng Yuxian, chocado. Fiz um pacto de sangue com ela, mas não esperava que ela se movesse para o meu Dantian, disse ele. Olhando para dentro do seu Dantian e vendo Feng Yuxia e Lan Yinjin observando a árvore espiritual com curiosidade. Graças à árvore espiritual, sua velocidade de cultivo aumentou em 500.000%? Devido à árvore espiritual, seu Dantian expandiu significativamente de tamanho, permitindo que você armazene mais energia espiritual. Embora os efeitos da árvore espiritual parecessem extremamente bons à primeira vista e pudessem facilmente transformar um cultivador comum em um prodígio, não foram muito benéficos para Yuan, que já possuía uma velocidade de cultivo absurdamente alta. Quanto ao aumento do tamanho de seu Dantian, definitivamente ajudou um pouco, mas não foi nada que mudasse o jogo. Deve haver outra utilidade para a árvore espiritual. Yuan se recusava a acreditar que havia feito Xiao Kangmin sacrificar tanto tempo e esforço por algo tão insignificante e acreditava que ainda não tinha visto o verdadeiro poder da árvore espiritual. Infelizmente, ele não teve tempo para estudar a árvore espiritual, pois Xiao Kangmin e os outros ainda estavam lidando com os intrusos. No entanto, quando Yuan se preparava para sair e se juntar aos outros, ele parou ao perceber uma figura se aproximando dele à distância. A figura que se aproximava era uma bela jovem que parecia ter acabado de atingir a idade adulta, mas em seus olhos pairava uma insondável profundidade de experiência. Xiao Hua. Yuan murmurou ao pousar os olhos nela. Ele deveria ter sentido alegria ao vê-la acordada, mas em vez disso, uma inquietação o dominou. Algo estava errado. Seu olhar ardia com uma fúria inconfundível, e a intenção assassina que emanava dela era tão intensa que parecia quase palpável, toda ela direcionada diretamente a ele. O que foi, Xiao Hua? Yuan a chamou em voz baixa. Você se machucou em algum lugar? Conforme Xiao Hua se aproximava lentamente, um olhar de puro desprezo distorceu suas belas feições. Sua voz destilava veneno quando ela disparou. Não ouse agir com tanta intimidade comigo, seu desgraçado. Yuan ficou sem palavras, mas tinha uma ideia do que estava acontecendo. Enquanto isso, Xiao Hua acelerou o passo, sua aura flamejando violentamente enquanto começava a liberar seu cultivo. Embora seu cultivo tivesse regredido ao primeiro nível de aprendiz espiritual ao obter seu novo receptáculo, a natureza divina de seu novo corpo, combinada com a densa energia espiritual que saturava o ar, fez com que seu cultivo disparasse incontrolavelmente, e a cada passo que dava, seu cultivo saltava vários níveis. Meu pai pode ter te perdoado, continuou Xiao Hua com a voz trêmula de fúria, mas eu jamais te perdoarei por ter matado minha mãe. E de fato, como Xiao Kangmin havia previsto, as memórias de Xiao Hua regrediram, retornando à era primordial, a um tempo anterior ao que ela havia previsto. O de perdoar Tian Xian por matar sua mãe. Calma aí, Xiao Hua. Suas memórias estão um pouco confusas agora, mas devem voltar ao normal. Calha a boca. Xiao Hua repentinamente invocou uma espada e saltou para frente, atingindo Yuan sem aviso prévio. Yuan segurou calmamente a lâmina dela com os dedos e suspirou. Se isso te fizer sentir melhor, pode me atacar o quanto quiser. Yuan decidiu deixar Xiao Hua fazer o que quisesse até que ela se acalmasse e imediatamente soltou os dedos, desembainhando a espada. Sem dizer uma palavra, Xiao Hua atacou novamente sem hesitar, desta vez com mais força. Yuan nem se deu ao trabalho de bloquear a espada dela e permitiu que ela o atingisse. Embora seus ataques não surtissem efeito em Yuan, Xiao Hua se recusava a parar, golpeando-o repetidamente, como uma criança fazendo birra em sua fúria. Eu juro que vou te matar. Xiao Hua rugiu enquanto seu cultivo subia novamente, alcançando a iluminação espiritual. Capítulo 2223. À medida que o nível de cultivo de Xiao Hua aumentava, seus golpes se tornavam mais pesados e poderosos, e ela até começou a usar técnicas marciais. Jovem mestre, parece que ela realmente quer te matar, comentou Feng Yuxian, observando de dentro do Dantian dele, sentindo-se um pouco atordoada, pois jamais imaginaria que Xiao Hua atacaria Yuan com tanta ferocidade. As memórias dela regrediram à era primordial, a uma época em que não tínhamos o melhor relacionamento. Naquela época, ela sempre tentava me matar quando tinha chance. Yuan suspirou com um sorriso amargo. Mas não a culpo. Afinal, eu matei a mãe dela.
O que você fez para acalmá-la? Perguntou Lan Yinjin. Se você fizer isso de novo, pode ser que a acalme novamente. Eu não fiz nada de especial. Sempre que ela tentava me matar, eu revidava e a espancava bastante. Levou um tempo e muita surra, mas eventualmente ela se acalmou, disse Yuan ao relembrar seu passado. Feng Yuxia e Lan Yinjin ficaram sem palavras com as suas palavras. Se você me perguntar se vou repetir o mesmo processo, terei que recusar. Eu era uma pessoa muito diferente naquela época. Então, o que você vai fazer? Continuar deixando que ela tente te matar até que ela recupere a memória? Quem sabe quando isso vai acontecer? Disse Feng Yuxian. Se você não quiser enfrentá-la, terei prazer em fazê-lo em seu lugar, disse ela com um leve sorriso. Sempre quis encará-la a sério. Além disso, como colegas de trabalho sob o mesmo mestre, é nosso dever limpar a bagunça uma da outra. É claro que Feng Yuxian não tinha mais intenções. Devido à relação competitiva entre elas, era natural que ela quisesse lutar com Xiao Hua. Percebendo o desejo de Feng Yuxian de lutar, Yuan considerou seriamente deixá-la lutar contra Xiao Hua. Não se preocupe, não vou machucá-la muito, ela o assegurou. Certo. Yuan finalmente concordou. Ele queria ver se lutar contra Feng Yuxian poderia ajudar Xiao Hua a recuperar suas memórias mais rapidamente. Assim que Xiao Hua se preparou para desferir outro golpe, Feng Yuxian emergiu imediatamente de seu dantian para bloqueá-lo. Quem diabos são vocês? Exclamou Xiao Hua, afastando-se deles. Sou a serva número 1 do jovem mestre, declarou ela com orgulho. Atacar o próprio senhor é um pecado grave para um servo, mesmo que tenha perdido a memória. Servo? Que diabos você está falando? De jeito nenhum eu serviria ao desgraçado que matou minha mãe, rugiu Xiao Hua. Normalmente, os servos eram incapazes de atacar seus mestres. No entanto, Yuan não considerou Xiao Hua ou seus golpes uma ameaça. Aos seus olhos, ela estava apenas tendo uma birra inofensiva, então nenhuma punição foi imposta a ela. Feng Yuxian deu de ombros. De qualquer forma, se você insistir em continuar atacando o jovem mestre, terei que pôr um fim nisso. Você? Me impedir? Quero ver você tentar, gritou Xiao Hua enquanto se lançava contra Feng Yuxian. A essa altura, o cultivo de Xiao Hua havia atingido o ápice de grande mestre divino. Enquanto isso, Feng Yuxian estava no ápice de verdadeiro imortal. Contudo, apesar da disparidade em seus níveis de cultivo, Xiao Hua partiu para o ataque, golpeando sem hesitar, quase como se a diferença não existisse. Se Feng Yuxian fosse uma cultivadora comum, Xiao Hua poderia ter superado suas diferenças e a derrotado. No entanto, Feng Yuxian não era uma cultivadora comum, mas sim uma fênix primordial com o selo do monarca imortal. Feng Yuxian esquivou-se da maioria dos golpes de Xiao Hua, mas ocasionalmente revidava com suas chamas, sem usar muita força, quase como se estivesse brincando com Xiao Hua. Esse poder, uma fênix? Xiao Hua estreitou os olhos ao reconhecer as chamas de Feng Yuxian. Embora não conseguisse explicar o motivo, Xiao Hua sentia uma irritação inexplicável só de pensar na presença de Feng Yuxian, apesar de não ter nenhuma lembrança dela. Uma fênix a serviço de um humano? Isso é inédito, murmurou Xiao Hua para si mesma, com incredulidade brilhando em seus olhos. Qual é o problema, sua pirralha? É só isso que você tem? Nesse ritmo, você não vai conseguir me derrotar, muito menos derrotar o jovem mestre. Feng Yuxian continuou a zombar de Xiao Hua enquanto lutavam, o que só a irritou ainda mais. Cala a boca, pomba maldita. Você é irritante demais, gritou Xiao Hua enquanto seu cultivo subia do reino divino para o reino imortal, tornando-se uma imortal de bronze. Yuan ergueu uma sobrancelha ao ouvir Xiao Hua chamar Feng Yuxian de pombo, um comentário que soava exatamente como algo que o Xiao Hua do presente diria. Será que lutar contra Feng Feng está despertando suas memórias subconscientemente? Pensou Yuan. Isso está funcionando ainda melhor do que eu esperava. Feng Yuxian também percebeu isso e começou a provocar Xiao Hua ainda mais. Em resposta, os ataques de Xiao Hua tornaram-se mais ferozes e sua intenção assassina aumentou drasticamente. Neste momento, o desejo de Xiao Hua de matar Feng Yuxian superou seu desejo de matar Yuan. Algum tempo depois, o cultivo de Xiao Hua alcançou o nível de verdadeiro imortal. No entanto, não foi apenas seu cultivo que melhorou. Seu estilo de luta e movimentação sofreram mudanças drásticas desde o início, forçando Feng Yuxian a lutar com mais seriedade. Hahaha, agora sim. Sempre quis lutar a sério com você, mas nunca tive a chance. Feng Yuxian riu animadamente enquanto começava a usar seu poder de fênix com mais seriedade, chegando até a se transformar. Após mais alguns milhares de trocas de golpes, a aura de Xiao Hua explodiu repentinamente, seu cultivo ultrapassando o reino imortal e alcançando a ascensão divina. Uma torrente de ki celestial emanou de seu corpo, sacudindo o ar ao redor deles. Sério? Exclamou Feng Yuxian, com os olhos arregalados de incredulidade. Ela jamais imaginara que o cultivo de Xiao Hua pudesse ir além do reino do verdadeiro imortal. Ao atingir o primeiro nível da ascensão divina, a força de Xiao Hua disparou a alturas inimagináveis, e ela começou a repelir Feng Yuxian com uma força avassaladora. Contudo, sua aura não demonstrava sinais de estabilização, e poucos minutos depois, seu cultivo aumentou novamente, rompendo para o segundo nível. Ascensão divina de segundo nível? Isso é trapaça, exclamou Feng Yuxian. Capítulo 2224. Após o cultivo de Xiao Hua atingir o segundo nível da ascensão divina, Feng Yuxian não era mais páreo e foi forçada a se defender. O que há de errado, sua ave irritante? Por que você ficou quieta quando estava falando tanto há poucos instantes? Xiao Hua falou com um sorriso de escárnio no rosto. Feng Yuxian cerrou os dentes em frustração. Ela nunca poderia ter previsto que Xiao Hua entraria no reino da ascensão divina tão rapidamente. Afinal, normalmente levaria décadas para alguém recuperar seu cultivo completo após obter um novo receptáculo. Mas não tinha passado nem um dia inteiro desde que Xiao Hua entrou em seu novo corpo. Não ouse me menosprezar, sua pirralha. Feng Yuxian rugiu enquanto seu corpo entrava em chamas, transformando-se em sua verdadeira forma de fênix. Em um instante, uma pressão abrasadora varreu o mundo, incendiando o próprio ar ao seu redor. Fogo primordial.
Feng Yuxian gritou, batendo suas enormes asas envoltas em chamas uma vez. Uma tempestade de fogo invisível caiu do alto, chovendo sobre Xiao Hua como a ira divina. Uma luz viciosa cintilou nos olhos de Xiao Hua enquanto sua aura se condensava por um breve momento antes de explodir como uma bomba. Arte de matar imortais do clã Azura. Xiao Hua rugiu enquanto liberava uma das técnicas supremas do clã Azura. Em um piscar de olhos, seu poder varreu o céu, extinguindo cada vestígio do fogo primordial. O quê? Os olhos de Feng Yuxian se arregalaram em choque, incapaz de acreditar com que facilidade Xiao Hua eliminou seu fogo. No entanto, a proeza de Xiao Hua não foi a única coisa que chocou Feng Yuxian, já que o cultivo de Xiao Hua havia aumentado em outro nível logo antes de ela atacar, atingindo o terceiro nível da ascensão divina. Jovem mestre, acho que não consigo mais lidar com ela, especialmente se o cultivo dela continuar subindo. Feng Yuxian disse a Yuan usando transmissão de voz. Yuan não ficou muito surpreso com o cultivo de Xiao Hua, já que ela já havia atingido esse nível no passado. Dito isso, ele definitivamente ficou surpreso com a rapidez com que ela o recuperou. Isso não pode ser apenas o resultado de seu novo receptáculo, pensou ele. Ele verificou o status dela, mas a única coisa que mudou nele foi seu cultivo. Jovem mestre, Feng Yuxian pediu ajuda novamente quando não conseguiu mais conter Xiao Hua. Imediatamente Yuan respondeu, recuperando o número 1 sob o céu para bloquear o ataque de Xiao Hua. Eu cuido disso, disse ele a Feng Yuxian. Embora não tivesse intenção de lutar contra Xiao Hua, a situação havia escalado ao ponto em que ele não podia mais se dar ao luxo de se conter. Veja quem finalmente parou de se esconder atrás de uma ave patética. Xiao Hua zombou. Antes que Yuan pudesse responder, Xiao Hua mudou seu olhar para Feng Yuxian e continuou. E você? Agora que não consegue mais lidar comigo, vai fazer seu mestre lutar? Que risível! Essa maldita pirralha. Os punhos cerrados de Feng Yuxian tremeram e suas sobrancelhas se contraíram incontrolavelmente. No entanto, ela não podia refutar as palavras de Xiao Hua. Que pena que não fará diferença. Assim que eu matar esse bastardo, definitivamente vou levar meu tempo para matar você depois. Xiao Hua rugiu enquanto mudava seu foco para Yuan, sua aura crescendo enquanto ela o atacava com uma ferocidade renovada. Ao contrário de seus oponentes anteriores, Xiao Hua usou seu Ki celestial sem restrições. Embora não fosse tão forte quanto deveria ser para alguém em seu nível de cultivo devido à rapidez com que ela o aprimorou, ainda era forte o suficiente para empurrá-lo para trás. O que há de errado, Tianxian? Você está muito mais fraco do que eu me lembro. Xiao Hua zombou enquanto continuava a empurrá-lo. Isso é porque eu não sou Tianxian. Meu nome é Yuan. As sobrancelhas de Xiao Hua se franziram com sua resposta e ela gritou. Você realmente acha que vou cair em uma mentira tão descarada? Meu pai pode ser tolo o suficiente para perdoar você, mas eu não sou como ele. O cultivo de Xiao Hua continuou a subir e após muitas trocas de golpes, ela teve outro avanço, atingindo o 4º nível da ascensão divina. Até onde o cultivo dela vai aumentar? Feng Yuxian ficou boquiaberta com a cena. Para enfrentar Xiao Hua sem machucá-la, ou perder para ela, Yuan foi forçado a usar o despertar do dragão verdadeiro e a essência caótica. Por que você teve que matar a mãe? Por quê? Xiao Hua exclamou subitamente, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu sinto muito. Yuan não tinha desculpa e só podia oferecer seu pedido de desculpas. Se você realmente se arrepende, então deixe-me matar você. Expie com sua morte. Desculpe, mas eu não posso fazer isso. Então você não fala sério. Xiao Hua rugiu, seu cultivo entrando no 5º nível da ascensão divina. Eu odeio você. Eu odeio você. O cultivo de Xiao Hua continuou a subir sem qualquer sinal de desaceleração. Na verdade, estava acelerando. Quando Xiao Hua atingiu o 6º nível, Yuan teve que usar a essência eterna. Algumas trocas de golpes depois, o cultivo de Xiao Hua entrou no 7º nível. Xiao Hua era agora uma ameaça que nem Yuan conseguia lidar. Maldita seja. Yuan rosnou entre dentes cerrados. Não vendo sinal de Xiao Hua se acalmar, ele não teve escolha a não ser invocar sua autoridade como mestre dela pela primeira vez. Pare. Yuan ordenou, sua voz ecoando com autoridade inegável. Em um instante Xiao Hua congelou no meio do movimento, seu corpo parando como se estivesse preso por correntes invisíveis. Que diabos é isso? O que você fez comigo? Xiao Hua exclamou com um olhar confuso no rosto. Ele simplesmente comandou você como seu mestre, Feng Yuxian respondeu calmamente. O quê? Isso é impossível. Eu nem sou serva dele. Feng Yuxian deu de ombros. Se você não está disposta a acreditar apesar das evidências diante de você, não há mais nada que eu possa dizer que a convença. Xiao Hua ficou em silêncio por um momento. Então, uma aura roxa, queimando como chamas etéreas, começou a subir de seu corpo, ondulando pelo ar com um poder intenso. Eu não sou serva dele. Xiao Hua rugiu, sua voz ecoando com desafio enquanto tentava desafiar a autoridade de Yuan. Como resultado, a autoridade retaliou imediatamente, infligindo imensa dor nela. No entanto, Xiao Hua continuou a resistir e lutar, a ponto de sangue começar a fluir de seus olhos, ouvidos e nariz. Essa pequena louca. Feng Yuxian ficou totalmente sem palavras. Capítulo 2225. Pare de lutar contra isso. Você só vai se machucar fazendo isso, Yuan disse depois de ver Xiao Hua tentando resistir à sua autoridade, quase subconscientemente retirando-a. Calha a boca. Eu não sei o que você fez comigo, mas eu nunca seria sua serva de livre vontade. Ela gritou de volta. Você deve ter me forçado a me tornar sua serva sem eu perceber de alguma forma. Você vai se matar a esse ritmo. Feng Yuxian disse. E daí? Prefiro morrer a me tornar a assassina da minha mãe, a serva desse bastardo. Feng Yuxian olhou para Yuan com um rosto preocupado. Se Xiao Hua continuar a resistir, ela definitivamente morrerá. Um pacto de mestre e servo era tão sagrado e poderoso quanto um juramento celestial, então nem mesmo um cultivador da ascensão divina seria capaz de resistir a ele. Ah! Xiao Hua começou a gritar, não de dor, mas de pura determinação. Eu esqueci o quão teimosa você era no passado. Yuan suspirou. Ficou claro que Xiao Hua continuaria resistindo, até que ela se libertasse da autoridade dele ou perecesse na tentativa. Sem outra escolha, Yuan retirou sua autoridade sobre ela.
No instante em que as restrições foram liberadas, a aura de Xiaohua disparou e seu cultivo subiu direto para o 8º nível da ascensão divina. No entanto, nem um batimento cardíaco depois, ela entrou no 9º nível, atingindo o pico da ascensão divina. 9º nível da ascensão divina? Não me diga que ela vai se tornar um deus do cultivo agora? Feng Yuxian exclamou. No momento em que ela se libertou, Xiaohua avançou, seus braços indo em direção ao pescoço de Yuan em um movimento de agarrar. A pressão irradiando da aura de Xiaohua era tão imensa que Yuan não conseguia nem mover um dedo. Naquele instante, ela agarrou seu pescoço sem esforço, seu aperto apertando com uma força aterrorizante. Então, com a outra mão, ela golpeou com sua espada, cravando a lâmina direto no coração de Yuan. Yuan tossiu uma boca cheia de sangue, mas apesar de quão grave parecia, sua vida não estava em perigo e o ferimento era apenas superficial. No entanto, Xiaohua não parou por aí, e sua aura surgiu violentamente, quase como se ela estivesse se preparando para sua técnica definitiva. Jovem mestre. Vendo isso, Feng Yuxian tentou ajudar imediatamente, mas a pressão avassaladora de Xiaohua era tão imensa que ela não conseguia nem levantar um dedo, muito menos ajudar. Hoje, Tianxian, eu vingarei minha mãe matando você. Xiaohua chorou, sua voz crua de tristeza e fúria ardente. De repente, uma voz calma, porém familiar, ecoou pelo ar. Pare. Xiaohua instintivamente virou-se para o som, mas antes que pudesse encará-lo totalmente, ela sentiu uma mão firme pressionar sua cabeça, interrompendo seu movimento. Quando eles chegaram atrás de mim, ela gritou interiormente. A voz continuou, eu não vou deixar você machucar o irmão Yuan mais. Irmão Yuan? Quem diabos é você? Xiaohua exigiu enquanto se virava totalmente para a voz. Para seu espanto, ela foi recebida com a visão de uma jovem que compartilhava suas feições faciais, tanto que parecia que ela estava olhando para um espelho. Isso é. Feng Yuxian engoliu em seco depois de ver a pessoa parada atrás de Xiaohua, pois ela era a dona original do receptáculo anterior de Xiaohua. Uma mera mortal. O que você acha que pode alcançar? Xiaohua zombou depois de perceber o cultivo inferior da jovem. Embora nossas almas possam ter se separado, eu ainda tenho suas memórias, disse a jovem. Então, sem aviso, ela ativou uma técnica de transferência de memória, uma que ela havia aprendido com as próprias memórias de Xiaohua. No instante seguinte, uma torrente de memórias inundou a mente de Xiaohua, as mesmas memórias que ela havia perdido. Desde o momento em que ela perdoou Tianxian era primordial até quando conheceu Yuan pela primeira vez no céu inferior. Milhões de anos de memória sobrecarregaram Xiaohua. Xiaohua soltou seu aperto na espada e desabou de joelhos, sua expressão vazia e desfocada, quase como se ela tivesse se tornado um corpo sem alma. No entanto, na realidade, as memórias que ela acabará de recuperar abrangiam milhões de anos, e levaria tempo para que sua mente as compreendesse totalmente. Enquanto Xiaohua estava em tal estado, a jovem mudou seu foco para Yuan. Irmão Yuan, você está bem? Ela se aproximou dele com um rosto preocupado. Mesmo que Yuan soubesse que a pessoa à sua frente não era mais a Xiaohua que ele conhecia, uma onda de nostalgia o atingiu, como se ela nunca tivesse deixado seu lado. Eu estou bem, disse Yuan enquanto arrancava à força a espada de Xiaohua de seu corpo. Ela está bem? O que você fez com ela? Eu apenas devolvi a ela suas memórias, ela respondeu calmamente. Pode levar algum tempo para ela sair disso, mas ela ficará bem. Após um momento de silêncio, Yuan perguntou, você é a dona original daquele corpo, certo? Qual é o seu nome? Eu. A jovem abriu a boca, mas congelou por um momento antes de responder, eu não tenho um nome. Na época em que minha consciência se formou, eu já era conhecida como Xiaohua. E seus pais? Com certeza, eles lhe deram um nome, disse Feng Yuxian. A jovem balançou a cabeça suavemente e disse, eu não tenho pais. Para ser precisa, eu não nasci por meios comuns entre dois seres. Pelo que sei, eu vim à existência sem um corpo físico e vaguei por este mundo como um ser sem forma, até que a alma de Xiaohua se fundiu com a minha. Só então meu corpo começou a tomar forma. O quê? Feng Yuxian ficou sem palavras diante de uma história tão estranha. Um nascimento natural? Como tesouros e espíritos naturais? Você é mesmo humana? Ela não pôde deixar de perguntar. A jovem olhou para suas mãos, aparentemente ponderando a pergunta de Feng Yuxian. Isso importa? Yuan disse de repente. Ele se aproximou da jovem e acariciou sua cabeça como costumava fazer antes de perguntar. Se você não tem um nome, você pode simplesmente dar um a si mesma. A jovem olhou nos olhos dele e disse calmamente. Irmão Yuan, eu quero que você me dê um nome. Capítulo 2226. Eu? Dar um nome a você? Os olhos de Yuan se arregalaram levemente com o pedido da jovem. A jovem assentiu em confirmação. Yuan ficou em silêncio por um bom momento antes de falar novamente. Nesse caso, como sou a Lin Jiui? Uma luz estranha brilhou nos olhos de Yuan enquanto ele pronunciava o nome. Lin Jiui. A jovem murmurou. Você quer um nome diferente? Yuan perguntou depois de ver a reação dela. Não, ela respondeu apressadamente. Lin Jiui é bom. É um prazer conhecer você, Lin Jiui. Lin Jiui assentiu com um sorriso brilhante no rosto. Kug. Um grunhido ressoou de repente, fazendo com que Yuan e os outros olhassem para Xiaohua, que estava começando a despertar de seu torpor. Alguns momentos depois, Xiaohua não tinha mais um olhar vazio no rosto e começou a olhar ao redor com uma expressão um pouco confusa. Xiaohua Yuan chamou suavemente. Ela virou-se para encará-lo, mas permaneceu em silêncio. Então, sua expressão começou a se contorcer de tristeza e momentos depois, lágrimas escorreram pelo seu rosto enquanto ela desatava a chorar de forma dolorosa. Uá, eu sinto muito. Ela começou a pedir desculpas. Pelo que você está se desculpando? Yuan disse com um sorriso. Se isso é sobre o que aconteceu agora há pouco, não é sua culpa. Suas memórias estavam bagunçadas, afinal. Isso não muda o fato de que apontei minha lâmina para você. Eu até tentei seriamente matar você. Se ela não tivesse me parado a tempo, eu provavelmente teria matado você. Xiaohua disse enquanto olhava para Lin Jiui. Me matar? Yuan riu.
Você deveria me conhecer bem o suficiente para saber que não morrerei por algo assim. Independentemente do que você diga, eu mereço ser punida. Por favor, puna-me, irmão e o mestre Tian. Xiao Hua disse. Eu não vou reclamar nem se você decidir me matar. O que eu ganharia matando você? Yuan balançou a cabeça. Quanto a punir você, ele ponderou por um momento antes de falar. Tudo bem, eu decidi sua punição. Você está proibida de me chamar de mestre Tian. Isso é. Xiao Hua usou uma expressão atonita no rosto. O quê? Não me diga que você não vai aceitar a punição? Mas como mais devo chamar você? Ela perguntou. Isso é algo para você decidir. Você pode continuar me chamando de irmão Yuan, mas agora que você recuperou todas as suas memórias, entendo que pode ser difícil para você, então deixarei que você decida. Xiao Hua ficou em silêncio por um bom minuto antes de responder. Mestre Yu, rejeitado, Yuan a interrompeu instantaneamente antes de ela terminar. Não aceitarei nada que comece com mestre ou lorde ou qualquer coisa semelhante, ele continuou. Xiao Hua suspirou e disse, nesse caso, chamarei você apenas de Yuan. Yuan assentiu. Agora, desperdiçamos tempo demais aqui. Vamos sair e ajudar o clã Azura com os invasores. Continuaremos isso depois. Ok. Eles deixaram rapidamente o mundo do clã Azura e apareceram do lado de fora logo depois. No entanto, quando chegaram, Xiao Kangmin e os outros já haviam eliminado metade dos invasores. Meu senhor Xiao Kangmin, que ainda guardava o portal, cumprimentou no momento em que apareceram. Desculpe a demora. Algo surgiu, Yuan disse, com os olhos apontando para Xiao Hua e Lin Jiui. Elas já acordaram? Xiao Kangmin ficou surpreso com a rapidez com que acordaram, pois ele havia previsto que levaria vários dias, se não semanas. Eu explicarei tudo depois. O que aconteceu aqui? Yuan perguntou, embora a resposta já estivesse clara para ele. O solo estava coberto de cadáveres mutilados e encharcado de sangue, uma visão estranhamente reminiscente da Era Primordial, quando ele mesmo havia pintado incontáveis campos de batalha de carmesim como Tianxian. Xiao Kangmin virou-se para Xiao Meilin e os outros que ainda estavam lutando contra os invasores, e disse calmamente, demos a eles uma chance de voltar atrás e ir embora. Mas como pode ver, eles escolheram o contrário. Sem dizer uma palavra, Yuan aproximou-se subitamente do campo de batalha. Todos vocês parem. Sua voz calma ondulou pelo campo de batalha, imbuída de autoridade silenciosa e em um instante todo o movimento cessou. Se vocês vieram aqui pela árvore espiritual, chegaram tarde demais, pois ela não existe mais. Então podem ir embora agora com suas vidas ou morrer uma morte inútil. A árvore espiritual não existe mais? Você está mentindo. Um deles gritou. Yuan apenas deu de ombros. Vá ver por si mesmo se não acredita em mim. Mesmo que eu estivesse mentindo, isso não muda nada. Você ainda não terá a árvore espiritual, e tentar só fará você morrer. Os cultivadores cerraram os dentes em frustração, mas nenhum pôde refutar as palavras de Yuan. Com a maioria de seus companheiros já derrotada, continuar a batalha era inútil. Ainda assim, nenhum se preocupou em fugir, pois sabiam que mesmo que virassem as costas agora, o clã Azura os caçaria sem piedade. Yuan pôde ver suas preocupações e disse, se vocês partirem agora, prometo que não iremos atrás de vocês mais tarde. Até fingiremos que nada disso aconteceu. Yuan estava disposto a mostrar misericórdia, pois encontrava pouca culpa em suas ações. Desprovidos de energia espiritual e movidos pelo desespero, esses cultivadores voltaram suas lâminas contra o clã Azura, que há muito monopolizava a árvore espiritual, algo que resolveria seu problema, mesmo que apenas temporariamente. Além disso, esses cultivadores não tinham ideia da origem da árvore espiritual ou que o clã Azura havia cultivado. Aos olhos deles, o clã Azura estava fazendo algo que o primeiro imperador celestial havia feito, e se Yuan estivesse no lugar deles, ele provavelmente teria feito o mesmo. Como? Como sabemos que você não vai voltar atrás na sua palavra? Um dos cultivadores questionou subitamente, seu rosto cheio de ceticismo. Yuan deu de ombros. Vocês terão que acreditar na minha palavra. Ou preferem continuar esta batalha sem sentido e morrer com certeza? A escolha é de vocês. Quando ninguém se moveu após um minuto inteiro, Yuan falou novamente, desta vez para o clã Azura. Se algum deles permanecer aqui quando eu terminar de contar até 3, matem todos eles. Como desejar, mestre. Xiao Meilin foi a primeira a reconhecer o comando de Yuan, mostrando aos cultivadores que Yuan realmente detinha alguma autoridade sobre o clã Azura. Capítulo 2227. Eu ouvi direito? A Imperatriz Carmesim acabou de chamar aquele homem de mestre. Os cultivadores ofegaram em choque, seus olhos arregalados de descrença. Yuan de repente começou a contagem regressiva. Porra, nós vamos mesmo embora? E quanto àqueles que pereceram antes de nós? Alguns cultivadores hesitaram em partir. Para eles, recuar agora parecia uma traição, um insulto aos inúmeros camaradas que já haviam caído. Se dessem as costas, seria como se o sacrifício de seus companheiros tivesse sido em vão. 2. Yuan continuou a contar. Fiquem aqui se quiserem, mas eu estou fora daqui. Um gritou. Se preferem desperdiçar suas vidas como os outros, fiquem à vontade. Muitos cultivadores não hesitaram. Para eles, os mortos importavam pouco comparados à sua própria sobrevivência, e eles se recusaram a ser contados entre aqueles que já haviam caído. Em um piscar de olhos, a maioria dos cultivadores restantes fugiu. 3. No entanto, alguns indecisos permaneceram mesmo depois que Yuan terminou sua contagem. Sem esperar por mais um fôlego, Xiao Meilin de repente avançou contra aqueles que ficaram para trás. Vendo isso, esses cultivadores imediatamente se decidiram e começaram a fugir. No entanto, Xiao Meilin não se importou e os perseguiu. E por que você está nos perseguindo? Nós estamos indo embora. Um deles gritou em desespero. Eu recebi a ordem de matar qualquer um que ainda estivesse aqui depois do 3. Xiao Meilin respondeu friamente, sua voz desprovida de misericórdia. No que me diz respeito, correr agora não vai salvar vocês.
Sem hesitação, ela continuou seu massacre implacável, matando todos que ficaram depois que Yuan contou até 3. Assim que a área ficou silenciosa novamente, Yuan disse, vamos retornar. Xiao Kangmin assentiu, e o clã Azura o seguiu de volta para seu mundo. Algum tempo depois, Yuan e o clã Azura se reuniram em uma sala para conversar sobre a situação de Xiao Hua e o futuro do clã Azura. No momento em que se sentaram, Xiao Kangmin desviou o olhar para Xiao Hua e falou, embora seja normal que cultivadores que mudaram de corpo recuperem seu cultivo rapidamente, você recuperou seu cultivo um pouco rápido demais. Aconteceu alguma coisa? O corpo de Xiao Hua tremeu com as palavras de Xiao Kangmin, mas não por medo de que ele descobrisse o que havia acontecido. Apenas lembrar do momento em que ela atacou Yuan foi o suficiente para causar um calafrio nela. Eu não sei. Simplesmente aconteceu, ela respondeu calmamente. Xiao Kangmin se virou para olhar para Yuan para ver se ele sabia de algo, mas ele também balançou a cabeça. Nesse caso, e quanto às suas memórias? Quanto elas regrediram? Xiao Kangmin continuou a questionar Xiao Hua. Isso é. Xiao Hua hesitou em dizer a verdade desta vez. Afinal, se Xiao Kangmin soubesse que ela tentou matar Yuan, independentemente de sua situação, ele certamente ficaria enfurecido. Claro, ela não tinha medo dele e preferia não lidar com ele. Não se preocupe, ela já recuperou todas as suas memórias, Yuan respondeu de repente. E foi tudo por causa dela. Xiao Kangmin seguiu o olhar de Yuan para Lin Jiui, que estava sentada silenciosamente ao lado dele. Você é? Meu nome é Lin Jiui, ela se apresentou. O quê? Os olhos de Xiao Kangmin se arregalaram de perplexidade ao ouvir o nome dela. Foi uma reação que intrigou Xiao Hua e os outros na sala. Afinal, era um segredo que Yuan havia revelado apenas para ele. Eu dei a ela esse nome, explicou Yuan. Xiao Kangmin ficou em silêncio por um momento antes de murmurar. É mesmo. Como Xiao Hua, o cultivo de Lin Jiui subiu desde seu despertar, embora não tão drasticamente. Ela só conseguiu atingir o pico do reino do ancestral divino. Dito isso, não era algo antinatural. Afinal, Xiao Hua havia atingido o pico da ascensão de Deus em suas vidas passadas, enquanto Lin Jiui era apenas alguém que havia recebido suas memórias. Logo, eles mudaram o assunto para a árvore espiritual. E quanto à árvore espiritual? Xiao Kangmin perguntou. Ela entrou no meu Dantian, respondeu Yuan. Sem a árvore espiritual, este mundo colapsará em breve, observou Xiao Kangmin. No reino primordial, apenas o clã Azura tinha o luxo de ter seu próprio mundo, porque exigia uma quantidade imensa de energia espiritual para mantê-lo, algo que eles só podiam alcançar com a árvore espiritual. Vendo o olhar de culpa no rosto de Yuan, Xiao Kangmin sorriu e disse, bem, não importa realmente, já que não ficaremos no reino primordial por muito mais tempo. Isso significa que você planeja deixar o reino primordial? Yuan perguntou, embora já soubesse a resposta. Isso mesmo. Agora que você retornou e eu cumpri minha missão, não há mais motivo para ficarmos aqui. Entendo. O que vocês farão quando estiverem fora? Xiao Kangmin ponderou por um momento antes de perguntar. O exército das sombras, eles ainda existem? Ele assentiu, sim, e eles estão mais ativos do que nunca. Nesse caso, ficarei com eles e trabalharei para recuperar meu cultivo. Só então serei capaz de servi-lo adequadamente novamente. Yuan sorriu e disse, Kangmin, você já me serviu por tempo suficiente. Agora que você tem uma esposa novamente, deveria focar em sua família. Isso é inaceitável. Jurei ser sua espada até meu último suspiro. Ele recusou rapidamente. No entanto, Yuan balançou a cabeça e disse, não me leve a mal, mas muito tempo se passou desde então, e eu já tenho uma espada confiável ao meu lado. Você já fez o suficiente por mim. Xiao Kangmin ficou em silêncio novamente. Após vários minutos de silêncio, Yuan falou, dito isto, provavelmente ainda precisarei de sua ajuda de tempos em tempos, e quando esse momento chegar, espero que você esteja disposto a me ajudar como um amigo. Como amigo, hein? Um sorriso profundo apareceu no rosto de Xiao Kangmin. Se é isso que você realmente quer, então não tenho motivos para recusar. Apenas me chame de Yuan a partir de agora. Tudo bem, Yuan. Obrigado. Xiao Meilin encarou seu pai com os olhos arregalados, totalmente surpresa por ele ter concordado com algo assim tão facilmente. E quanto a mim? Ela perguntou de repente. Capítulo 2228. E quanto a mim? Xiao Meilin perguntou de repente. Yuan olhou para ela e respondeu com uma pergunta. E quanto a você? Eu nunca aceitei você como minha servente em primeiro lugar. De jeito nenhum. Como você pode me dizer isso agora? Isso é cruel demais, mestre Tian. Você realmente vai me jogar fora depois de me usar por tanto tempo? Xiao Meilin exclamou. Yuan deu um sorriso rígido e disse, não faça soar tão estranho. Você não é um brinquedo. Além disso, embora você não seja minha servente, você ainda é minha discípula. Você pretende continuar sendo discípula pelo resto da sua vida? Claro. Xiao Meilin respondeu sem qualquer hesitação. Yuan esfregou os olhos e suspirou. Nesse caso, falei como seu professor e não me qualifico mais para ser um. Você está agindo de forma patética, irmã mais velha, disse Xiao Hua. Você deveria parar de incomodar Yuan. Isso é fácil para você dizer, já que você está sempre seguindo ele. Eu tenho me perguntado há muito tempo, mas por que você pode ir com ele enquanto eu estou presa aqui? E você acabou de chamá-lo de Yuan? O que aconteceu com o mestre Tian? Você realmente recuperou todas as suas memórias? Ou você bateu a cabeça em algum lugar depois de despertar? Culpe sua própria incompetência por não ter sido escolhida, Xiao Hua disse com um desprezo calmo. Fui escolhida porque não sou apenas mais talentosa e poderosa que você, mas mais importante, não sou irritante como você. Sua cadela, está procurando uma briga comigo agora? As sobrancelhas de Xiao Meilin tremiam sem parar com a provocação de Xiao Hua. Parem. As duas. Yuan suspirou. Xiao Meilin cerrou os dentes e ficou em silêncio, mas foi apenas por um breve momento. Você não respondeu minha outra pergunta. Por que você de repente está chamando ele pelo nome? Isso é desrespeitoso, e você deveria saber disso. Isso não é da sua conta, Xiao Hua disse, recusando-se a responder. Yuan então disse, eu disse a ela para parar de me chamar de mestre Tian. Tenho certeza de que pedi para você fazer o mesmo quando nos conhecemos. Então, além de ser irritante, ela também é desobediente? Por que não estou surpresa? Xiao Hua riu.
Xiao Meilin tremeu de raiva, e sua aura começou a surgir violentamente. No entanto, antes que ela pudesse dizer mais uma palavra, Xiao Kangmin bateu em sua cabeça com o punho, apagando instantaneamente sua intenção assassina. Sua incapacidade de controlar seu temperamento é exatamente a razão pela qual nunca permiti que você seguisse Yuan, ele disse calmamente. Em vez de ser útil, você só causaria mais problemas para ele. Xiao Meilin ficou em silêncio novamente. Não fique tão desanimada, Li Zhenwu finalmente se manifestou. Você sempre pode temperar seu controle, e agora que sairemos do reino primordial, você terá muitas chances de... Eu sei. Xiao Meilin interrompeu, mas não disse mais nada e ficou em silêncio novamente. Algum tempo depois, Yuan falou, tenho pensado em algo. O reino primordial não está mais cheio de criminosos como no passado, correto? Xiao Kangmin assentiu. Sim, já que a maioria da primeira geração já morreu há muito tempo. Por que você pergunta? Não me diga que você quer. Yuan sorriu levemente. Eu me pergunto, seria correto abrir o reino primordial e deixar que aqueles que desejam partir o façam? Ele vinha ponderando sobre isso desde seu encontro com Wuqi, e esse pensamento só se aprofundou depois de testemunhar o desespero dos cultivadores. Xiao Kangmin respondeu seriamente. Honestamente, pensei sobre isso mais de algumas vezes. Embora existam muitos que desejam deixar este mundo, e nós temos o poder de libertá-los, o problema é o que vem depois. Se o atual Imperador Celestial quisesse nos libertar, ele teria feito isso há muito tempo, Xiao Kangmin disse com uma ponta de amargura no tom. Embora seja tecnicamente possível sair através do legado do Céu Supremo, esse chamado caminho não passa de uma falsa esperança. Um jogo cruel que balança a liberdade diante dos desesperados. Depois de todo o meu tempo no reino primordial, posso contar nos dedos aqueles que conseguiram cumprir o legado. Então o que você está dizendo é que precisamos lidar com o Imperador Celestial antes que possamos libertar essas pessoas? Imaginei que seria assim. Yuan suspirou. Afinal, mesmo que as pessoas consigam sair, enquanto tiverem a marca do exilado nelas, elas não serão verdadeiramente livres. Yuan estreitou os olhos levemente e perguntou, essa marca, o que é? Não pode ser uma maldição, já que ela não apareceu quando usei o cálice sagrado da purificação em você. Xiao Kangmin balançou a cabeça. Eu também não tenho certeza. É uma maldição. O quê? Todos na sala se viraram para Mushu Elian, que acabará de falar. O Lorde Shiva disse que é uma maldição. Você pode explicar melhor? Se é uma maldição, por que meu cálice sagrado da purificação não ativou? É um tesouro que pode remover todas as maldições. Shiva assumiu o controle do corpo de Mushu Elian e chamou Yuan. Mostre-me esse seu pequeno tesouro. Yuan não a questionou e entregou-lhe o cálice sagrado da purificação. Shiva deu uma olhada rápida antes de jogá-lo de volta para Yuan como se fosse lixo. A maldição foi criada com o poder de um eterno. Um brinquedo quebrado como aquele não terá efeito algum sobre ela. Espere um segundo. Yuan esfregou os olhos de maneira estressante e continuou. Então você está me dizendo que não apenas um eterno está envolvido, mas meu cálice sagrado da purificação é um tesouro quebrado? Mesmo que ele funcione adequadamente e seja poderoso o suficiente para remover a maioria das maldições existentes? Um eterno também criou esse tesouro, e eu por acaso conheço seu criador, Shiva revelou. O quê? Um eterno criando tesouros? Os olhos de Yuan se arregalaram com essa informação. Eu nem pensei que um eterno mostraria tanto interesse. Shiva riu, nem mesmo os deuses são imunes ao tédio, sabe? E embora essa coisa possa ser um tesouro para você, não é nada além de um brinquedo aos nossos olhos. Na verdade, a maioria dos tesouros que aparecem naturalmente neste mundo são nossa criação. Capítulo 2229. Os Eternos são os criadores dos tesouros naturais? Você deve estar brincando comigo. Yuan murmurou com uma voz perplexa depois de aprender essa informação com Shiva. A maioria das pessoas acredita que os tesouros são criações dos céus, Shiva continuou, seu tom carregado de escárnio. Mas isso é apenas uma ilusão nascida de sua ignorância sobre o desconhecido. Honestamente, é bastante hilário. Xiao Kangmin então disse, mas eu testemunhei tesouros materializando-se do nada com meus próprios olhos. Geralmente acontece em lugares onde a energia espiritual é abundante. Desculpe decepcionar você, mas isso também não é natural. Quanto a como é alcançado, é um pouco complicado, então vou me poupar do trabalho. Yuan então falou, eu não poderia me importar menos com como é feito. Quero saber o porquê. Duvido muito que os Eternos estejam colocando esses tesouros em nosso mundo por diversão. Shiva sorriu levemente e disse, então você subestima o quão insuportavelmente entediados nós ficamos. Nós, Eternos, existimos desde o início dos tempos, você nem consegue começar a imaginar quantas eras passamos vagando sozinhos no vazio. Dito isto, tenho certeza de que nem todo Eterno faz isso apenas por diversão. Alguns provavelmente não querem desperdiçar seus esforços ou apenas querem que seus brinquedos sejam usados. E quanto aos tesouros amaldiçoados? Li Zhenwu perguntou. Aqueles que possuem grande poder, mas também carregam retrocessos perigosos. Tudo que vocês humanos não criaram foi criado pelos Eternos. Yuan então falou com um tom zombeteiro. Nesse caso, nós, humanos, não estamos muito atrás, e alguns de nós podem até superar os Eternos em habilidade artesanal, considerando como alguns desses tesouros naturais são um lixo completo. Ha ha ha. Shiva de repente explodiu em risadas. Momentos depois, ela parou e disse, que ingênuo. A maioria dos tesouros foi feita como lixo de propósito. Por que eles fariam algo assim? Xiao Meilin perguntou. Devido ao poder absoluto, nossa influência neste mundo é fortemente restrita, e isso inclui nossas criações. Se criássemos tesouros poderosos demais, eles não seriam capazes de entrar neste mundo. Espere um segundo. Yuan de repente falou. Você está se referindo aos tesouros do vazio proibidos? O que são tesouros do vazio proibidos?
Xiao Shen perguntou com um olhar perplexo no rosto. Existiram tesouros nascidos do céu estrelado, encontrados vagando pelo vazio sem fim, Yuan explicou. No entanto, não importava o método, esses tesouros nunca poderiam ser trazidos de volta aos 9 céus, como se alguma força invisível proibisse sua entrada em nosso mundo. É por isso que eles ficaram conhecidos como tesouros do vazio proibidos. Eu nunca ouvi falar de tal coisa até hoje, Xiao Kangmin comentou, e ele se considerava muito experiente. Nem eu, Xiao Meilin disse. Bem, eles não foram descobertos até que a era do monarca imortal chegasse ao fim, ele disse. Isso explica tudo. De qualquer forma, você disse que meu cálice sagrado da purificação está quebrado. Como posso consertá-lo? Consertá-lo? Você não tem essa capacidade. Shiva disse enquanto balançava a cabeça. Posso não parecer, mas sei uma ou duas coisas sobre criar tesouros, disse Yuan. E daí? Mesmo que você seja o melhor artesão do mundo, você não se comparará a um eterno. Então é uma questão de técnica. Pelo menos você entendeu. Yuan pode ter sido o deus da criação no passado com habilidades divinas, mas existe uma vasta diferença entre habilidades divinas e habilidades verdadeiramente supremas. Não apenas isso, mas os eternos provavelmente tinham seus próprios métodos de criação. Então, independentemente das habilidades de Yuan, ele não seria capaz de consertar os tesouros criados por eles até adquirir suas técnicas. Então você tem alguma sugestão? Yuan perguntou. Quem sabe? Talvez eu tenha, talvez não. Vou considerar se você me pedir com educação. Yuan suspirou. Se eu soubesse que você seria tão inútil, não teria concordado em deixar você me seguir. Shiva franziu a testa diante de sua provocação óbvia e disse, que maneira estranha de pedir com educação. Yuan deu de ombros em silêncio. Após um momento de silêncio, Shiva falou, se você fizer algo por mim, não apenas lhe direi como restaurar esse brinquedo, mas também lhe ensinarei como nós, eternos, criamos tesouros. O que você está tramando? Yuan estreitou os olhos para ela, claramente desconfiado do que quer que ela estivesse pensando. Conheço um eterno que foi selado neste mundo antes mesmo de mim, e ele é muito proficiente quando se trata de criação. Se você me ajudar a libertá-lo, eu o persuadirei a lhe ensinar suas técnicas. Interessante, disse Yuan. Você pode me contar seu relacionamento com esse eterno? Ele é algo como mentor para mim. Você sabe onde ele está sendo selado? Eu sei. Yuan ponderou sobre a oferta dela por um momento antes de responder. Deixe-me falar com ele primeiro. Se eu achar que ele é uma ameaça, não o libertarei. Por mim, tudo bem. Shiva assentiu. Darei mais detalhes depois que sairmos deste lugar. Claro. Yuan voltou a falar sobre o reino primordial com o clã Azura logo depois. No final das contas, enquanto o Imperador Celestial for nosso inimigo e a marca de exílio das pessoas permanecer, elas não serão capazes de viver pacificamente mesmo se deixarem este mundo. Então só podemos esperar até depois de lidarmos com essas duas questões, disse Yuan. Xiao Kangmin assentiu. Há também muitas outras coisas que devemos considerar. Algum tempo depois, Yuan perguntou a eles. Agora, vocês todos estão prontos para deixar o reino primordial? Eu estive esperando por este momento desde que nasci, disse Xiao Shen, seu rosto cheio de emoção. Yuan assentiu. Então partiremos em uma semana. Se vocês precisarem de mais tempo para arrumar suas coisas, me avisem. Yuan recuperou um punhado de anéis espaciais e os colocou sobre a mesa. Vocês podem usar estes. Obrigado. Assim que todos no clã Azura tiveram um anel espacial, eles partiram para arrumar seus pertences. No entanto, Xiao Hua permaneceu, já que ela não tinha nada para arrumar. Yuan tem uma pergunta, Xiao Hua falou de repente para ele. O que é? Quando sairmos do reino primordial, ainda poderei segui-lo? Ou terei que ficar com minha família? Ela perguntou. Capítulo 2230. Yuan sorriu e respondeu à pergunta de Xiao Hua. Isso dependerá de você. Se você quiser continuar me seguindo, não tenho motivos para recusar. Claro, se você quiser ficar com sua família, também respeitarei essa decisão. Eu desejo continuar seguindo você. Ela deu sua resposta imediatamente. Ele acenou com a cabeça com um sorriso caloroso. E quanto a mim? Lin Jiu perguntou de repente. Claro, o mesmo vale para você. O que você quer fazer? Eu não saberia o que mais fazer se não estivesse ao seu lado, irmão Yuan. Se for possível, eu gostaria de continuar a segui-lo. Então está decidido. Momentos depois, Lin Jiu entrou no Dantian de Yuan para descansar. Uau, é tão diferente aqui dentro, Lin Jiu comentou depois de ver a árvore espiritual. O que você acha disso? Yuan perguntou. É muito confortável aqui dentro por causa da abundância de energia espiritual, e com a árvore espiritual produzindo constantemente mais energia espiritual. Posso sentir meu cultivo melhorando apenas por estar aqui. Que bom ouvir isso. Dentro de seu Dantian, Lin Jiu ficou frente a frente com Feng Yuxia e Lan Yinjin. Lin Jiu ofereceu a elas um sorriso tímido enquanto falava. Eu sei que não sou Xiao Hua, mas ainda tenho todas as memórias dela. Ainda assim, não espero que vocês me tratem da mesma forma que antes então. Do que você está falando? Feng Yuxia a interrompeu. Xiao Hua ou não, você era essencialmente a mesma pessoa naquela época. Nosso vínculo com ela é o mesmo vínculo que compartilhamos com você. Lan Yinjin assentiu com um sorriso gentil. Ela tem razão, então não comece de repente a agir como se fossemos estranhas. Obrigada, Sr. Feng, Sr. Lan. Lin Jiu falou com os olhos marejados. Isso não está certo. Você pode me chamar de irmã Sênior ou Feng Feng. Você também pode me chamar de irmã Yinjin. Irmã Sênior e irmã Yinjin. Feng Yuxia então falou. Além disso, eu não tive a chance de dizer isso antes, mas obrigada por parar Xiao Hua. Por favor, não mencione isso. Eu apenas fiz o que tinha que fazer para proteger o irmão Yuan. Ainda assim, você fez o que eu não pude. Feng Yuxian suspirou de forma abatida. No entanto, ela não ficou desanimada por muito tempo e disse, dito isso eu ainda sou a serva número 1 do jovem mestre. Claro. Lin Jiu assentiu com um sorriso brilhante. Enquanto isso Xiao Hua disse a Yuan,
já que temos algum tempo, há algo que eu gostaria de fazer com você. O que é? Xiao Hua pegou um livro de seu anel espacial e disse, eu gostaria de ler este livro para você. Um sorriso nostálgico apareceu imediatamente no rosto de Yuan quando ele viu o livro nas mãos de Xiao Hua. Claro, os dois deixaram a residência do clã Azura e sentaram-se sob uma árvore próxima. Algum tempo depois, Xiao Hua abriu o livro e começou a ler seu conteúdo. Yuan ouvia de olhos fechados. Sua compreensão da arte secreta do céu melhorou significativamente? O nível de maestria das artes secretas do céu aumentou para o nível 5? Sua compreensão da arte secreta do céu melhorou significativamente? O nível de maestria das artes secretas do céu aumentou para o nível 6? Algumas horas depois, o nível de maestria das artes secretas do céu atingiu o nível máximo. Eu sei que você já compreendeu totalmente esta técnica no passado, mas eu ainda queria fazer isso, disse Xiao Hua ao fechar o livro. Como as artes secretas do céu estavam com o clã Azura mesmo antes de serem selados dentro do reino primordial, Tianxian já a havia aprendido e dominado no passado. Yuan sorriu e disse, pode não ser a técnica mais forte que existe, mas é definitivamente uma das mais exclusivas. Yuan, antes de deixarmos o reino primordial, há algo que devo lhe dizer, disse Xiao Hua de repente. Embora minha alma tenha aceitado este receptáculo e não haja problemas de compatibilidade, minha alma no momento está muito enfraquecida. Então mesmo estando no pico da ascensão divina, não serei capaz de usar todo o meu poder até que me recupere o suficiente. Não se preocupe, não vou pedir para você lutar. Isso não é. Eu sei, interrompeu Yuan. Mas mesmo que você estivesse em perfeitas condições e tivesse o cultivo de um deus do cultivo, eu ainda não iria querer que você lutasse por mim. No fim das contas, você é uma camarada preciosa, e a menos que seja absolutamente necessário ou estejamos apenas brincando, não quero colocar você em perigo. Além disso, temos outra especialista no pico da ascensão divina conosco. Então se eu encontrar uma ameaça com a qual não consiga lidar, ainda teremos. Xiao Hua assentiu silenciosamente. O tempo voou, e em um piscar de olhos, uma semana havia passado. O momento finalmente havia chegado para Yuan e o clã Azura partirem do reino primordial. Vocês estão todos prontos para partir? Yuan perguntou a eles. Estamos, disse Xiao Kangmin. Sem dizer mais nada, Yuan pegou a chave antiga e a usou para abrir um portal diante deles que os levaria direto para o lado de fora. Então, vejo vocês do lado de fora, disse Yuan antes de entrar no portal, desaparecendo do reino primordial. Mushu Elian e Xiao Hua foram logo depois, seguidas por Xiao Shen, Li Zhenwu, os servos e finalmente Xiao Kangmin. Uma vez do lado de fora, Yuan esperava encontrar Dong Ye e os outros esperando por ele. No entanto, a visão que o saudou foi totalmente diferente. Dong Ye e o resto do exército das sombras ainda estavam lá, mas estavam travados em uma batalha feroz contra uma vasta força de cultivadores. Mais de 1000 soldados vestidos com armaduras preenchiam o campo de batalha, cada um emanando a aura do reino da ascensão divina. Aqueles caras. Mandato do céu. O Imperador Celestial antecipou meu plano de entrar no reino primordial e preparou uma emboscada aqui? Yuan ponderou com um senho franzido no rosto. Meu suzerano, graças ao Senhor, você saiu bem a tempo. A voz de Dong Ye ressoou de repente através de transmissão de voz. Qual é a situação? Yuan perguntou. Como você pode ver, os cães do Imperador Celestial estão aqui. Uma inspeção surpresa aconteceu há alguns dias, e embora estivéssemos preparados para isso, ocorreu algo imprevisto, bagunçando tudo. Resumindo a história, o Imperador Celestial agora está ciente de que o reino primordial foi aberto. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 2231. O que está acontecendo aqui fora? Por que estamos de repente no meio de um campo de batalha? Xiao Shen questionou com um olhar estupefato em seu rosto depois de sair do reino primordial, a excitação em seu rosto rapidamente substituída por confusão. A armadura deles. Eles são os cães de colo do Imperador Celestial, o mandato do céu. Os olhos de Xiao Meilin piscaram com intenção assassina ao verem as armaduras familiares deles. Apesar de ter ficado no reino primordial por dezenas de milhões de anos, ela nunca se esqueceria do mandato do céu. Meu senhor, Yuan, qual é a situação? Xiao Kangmin perguntou a ele. De acordo com Dong Ye, houve uma inspeção surpresa, o que alertou o Imperador Celestial sobre nossa atividade. Ele deu uma breve explicação. Xiao Kangmin estreitou os olhos. Então, podemos matar todos eles? Yuan ponderou por um momento antes de responder. Vão ajudar Dong Ye e o Exército das Sombras, mas estejam preparados para partir a qualquer momento. Como o Imperador Celestial está ciente de nossa atividade, há uma boa chance de que mais reforços apareçam. Não estamos preparados para lutar contra o Imperador Celestial e seu exército agora. Sem dizer mais nada, Xiao Kangmin e o clã Azura se juntaram à batalha. Claro, o mandato do céu estava ciente da presença deles desde que deixaram o reino primordial. Exilados escaparam do reino primordial. Matem todos eles. O comandante do exército gritou e ordenou que mais de 100 especialistas em ascensão divina lidassem com eles. Logo, o clã Azura e o mandato do céu entraram em confronto. Hahaha. Nunca pensei que conseguiria lutar com os cães do Imperador Celestial tão cedo após deixar o reino primordial. Que revigorante. Xiao Meilin riu animadamente enquanto seu cultivo explodia para fora. Cuidado! Aquele exilado está no pico da ascensão divina. O quê? Como ela alcançou tal nível dentro do reino primordial? Achei que não havia energia espiritual naquele mundo. Os soldados ficaram perplexos e confusos com a inesperada proeza do clã Azura. A maioria dos soldados ali estava entre o 3º nível e o 5º nível da ascensão divina, então todos eles estavam impotentes perante Xiao Meilin. Artes astrais do deus da guerra. Apesar da falta de cultivo, Xiao Kangmin ainda era uma força imparável no campo de batalha com suas técnicas marciais. Yuan não se juntou imediatamente à batalha e continuou falando com Dong Ye. Meu suzerano, só estamos ficando aqui para lutar porque você ainda estava dentro do reino primordial. Agora que você saiu, devemos deixar este lugar o mais rápido possível, disse Dong Ye. Não só haverá mais reforços mais tarde, mas também há uma pequena chance de o próprio Imperador Celestial aparecer.
Eu concordo. Vou distraí-los enquanto você recua com o clã Azura. Você vai? Como você fará isso? Eu tenho os meus meios. No entanto, há gente um pouco demais para eu fazer isso agora, então vou começar quando reduzirmos mais o número deles. Entendo. Hora de aquecer, Yuan murmurou para si mesmo quando notou várias presenças se aproximando dele. Quando ele se virou para olhar, pôde ver 4 soldados voando diretamente em sua direção, e o mais forte entre eles estava apenas no 3º nível da ascensão divina. Deixe-me lidar com eles por você, disse Xiao Hua de repente. Não, você deve economizar sua energia e focar em recuperar sua alma. Eu posso lidar com eles sem suar a camisa. Tudo bem. Sem dizer mais nada, Xiao Hua entrou no seu Dantian. Logo depois, os soldados chegaram e cercaram Yuan. Você não é um exilado. Quem diabos é você? Os soldados o questionaram quando não conseguiram sentir a aura de um exilado nele. Fui eu que entrei no reino primordial e libertei aquelas pessoas. Yuan respondeu calmamente. Um mero imortal como você. Você não tem ideia de onde se meteu. Não vamos matá-lo, em vez disso vamos capturá-lo. Precisaremos interrogá-lo, disse um deles. Boa ideia. Yuan riu e disse. Gostaria de ver vocês tentarem. No momento seguinte, Yuan pegou a número 1 sob o céu e atacou primeiro, mirando o mais forte entre eles. Apesar do ataque repentino, nenhum dos soldados parecia preocupado. Pelo contrário, eles zombaram com desdém. Que tolo! O soldado que era alvo de Yuan murmurou enquanto levantava sua arma para bloquear o ataque que se aproximava. No entanto, a aura de Yuan explodiu de repente bem antes de ele golpear. Ele não apenas ativou o despertar do verdadeiro dragão, como também aprimorou sua destreza com essência caótica. Antes de deixarem o reino primordial e enquanto o clã Azura se preparava para partir, Yuan se aproximou de Xiao Kangmin para ver se ele tinha algumas moedas do caos para ele consumir. Sendo a família mais influente e poderosa no reino primordial, o clã Azura era naturalmente rico de forma insondável. Embora a maior parte da riqueza deles fosse composta pela moeda dos alquimistas do inferno, eles também detinham moedas das outras 2 potências. No final, Yuan foi capaz de adquirir cerca de 100 bilhões de pequenas moedas do caos, 10 vezes a quantia que obteve ao vender a pedra espiritual. E com essa quantidade de moedas do caos, ele pôde avançar seu segundo cultivo para o pico do imortal caótico, o que equivalia a um imortal verdadeiro que estava à beira de entrar no reino da ascensão divina. No entanto, para Yuan, em termos de habilidade, ele poderia facilmente rivalizar com um cultivador da ascensão divina do 3º nível se ele as usasse para aumentar sua força. Que diabos é esse poder ridículo? Ele é realmente um imortal verdadeiro? Os soldados gritaram em choque depois de testemunharem seu poder avassalador. Quanto ao soldado que era alvo de Yuan, ele morreu em um único golpe porque subestimou Yuan e não conseguiu bloquear o seu ataque. Depois de matar o primeiro soldado, Yuan imediatamente voltou sua atenção para o próximo que estava mais perto. Vendo isso, os outros 2 soldados reagiram rapidamente e foram ajudar seu camarada. No entanto, além de não conseguirem salvar o colega, eles também morreram nas mãos de Yuan em um único golpe. Capítulo 2232. Após derrotar os 4 soldados, Yuan foi imediatamente ajudar os outros. Porra, quem diabos são esses bastardos? O comandante dos soldados tremia de raiva depois de testemunhar o quão feio eles estavam perdendo para o clã Azura. Espere um segundo. Essa técnica que ele acabou de usar, por que parece tão familiar? Embora não tenha percebido a princípio, o comandante começou a reconhecer lentamente as técnicas marciais do clã Azura. A intenção assassina avassaladora deles. Aquelas técnicas? Não me diga. O clã Azura? Embora ele nunca tivesse lutado contra o clã Azura ou visto suas técnicas antes, o comandante estava quase certo sobre a identidade deles. Devido à imensa reputação do clã Azura e ao seu papel fundamental na guerra celestial dos imortais e deuses, o seu legado permaneceu enraizado na história e era ensinado a todo novo soldado do mandato do céu, até os dias de hoje. Mesmo assim, o comandante mal podia acreditar. O clã Azura, perdendo apenas para o deus do mal em suas contribuições na guerra contra o primeiro imperador celestial, escapou do reino primordial? Não posso permitir que saiam vivos, o comandante vociferou cerrando os punhos. Ele pegou imediatamente um pedaço de jade de comunicação e pediu mais reforços, embora já o tivesse feito antes. Enviem os reforços imediatamente e enviem o máximo que puderem. O clã Azura escapou do reino primordial. O receptor da transmissão do comandante teve um sobressalto de choque ao ouvir a mensagem. O clã Azura? Devo notificar sua majestade, o imperador celestial, imediatamente. Ele exclamou com a voz tremendo de descrença. Sem nenhum atraso, o homem correu para procurar o imperador celestial. No entanto, ele foi parado no portão da frente do palácio celestial. O que você quer agora, mensageiro Huang? O guarda perguntou ao mensageiro. Isso é sobre o reino primordial. Devo falar com o imperador celestial o mais rápido possível. É uma emergência. O reino primordial? Os reforços já estão a caminho. Não, você não entende. Acabei de receber notícias do comandante Li de que alguns exilados acabaram de escapar do reino primordial, e eles são o clã Azura. Clã Azura. O nome não foi registrado imediatamente na mente do guarda. O clã Azura? No entanto, uma vez que ele percebeu a gravidade do problema, ele imediatamente abriu os portões para permitir que o mensageiro passasse. Algum tempo depois, o mensageiro chegou aos aposentos do imperador celestial, mas ele foi parado na porta novamente. Mensageiro Huang? O que você está fazendo aqui? O mensageiro repetiu imediatamente o que havia dito ao guarda lá fora. O clã Azura, você disse? O guarda rapidamente pegou um pedaço de jade de comunicação e repassou a informação para o outro portador. Momentos depois, a porta atrás dele começou a se abrir e um servo saiu. Sua Majestade, o imperador celestial já está ciente da situação do clã Azura. Você pode retornar. Sem esperar por uma resposta, o servo fechou as portas. O imperador celestial já está ciente? Ele previu que isso aconteceria? O mensageiro murmurou para si mesmo antes de deixar o palácio celestial logo em seguida. Enquanto isso, o imperador celestial permanecia calmamente diante de um dispositivo enorme, encarando as figuras adormecidas mostradas dentro dele. O clã Azura.
Aqueles que lutaram ao lado do deus do mal, Tianxian, contra o primeiro imperador celestial, hein? Ele murmurou com um leve sorriso malicioso. Eles podem ter sido formidáveis um dia, mas agora não passam de relíquias antigas, e mal valem a pena ser mencionados. De repente, o corpo todo dele ficou rígido quando avistou movimento em uma das figuras adormecidas. O que começou como contrações fracas quase imperceptíveis, logo se tornou mais pronunciado, ondulando através da quietude do vazio. Um sorriso largo apareceu no rosto do imperador celestial enquanto ele se alegrava, finalmente. Enquanto isso, fora do reino primordial, Yuan e o clã Azura já haviam derrubado mais da metade das forças do mandato do céu. Muito bem, todos vocês preparem-se para partir. Yuan enviou uma transmissão de voz a todos do clã Azura e do exército das sombras. Yuan parou de repente de se mover e começou a reunir sua energia espiritual, até mesmo usando sua essência eterna. Alguns momentos depois, sua aura explodiu para frente, envolvendo todos os presentes. O que ele está tentando fazer? Os soldados do mandato do céu foram alertados instantaneamente e voltaram sua atenção para ele. Sétima arte do céu, a grande armadilha do céu. No instante seguinte, centenas de correntes douradas se materializaram ao redor de Yuan e se lançaram para fora, em direção aos soldados como se tentassem capturá-los. Os soldados rapidamente lançaram contra-ataques, mas, para seu horror, a energia espiritual se dispersou no momento em que tocou nas correntes, tornando suas técnicas completamente inúteis. Quanto àqueles que atacaram usando as próprias armas, nem mesmo tesouros de grau mítico foram capazes de deixar uma marca nas correntes, quase como se fossem indestrutíveis. Alguns tentaram fugir, mas as correntes douradas se moviam à velocidade da luz, superando-os com facilidade. Que porra é essa? Os soldados gritaram alto enquanto as correntes douradas se enrolavam em seus corpos, restringindo seus movimentos enquanto selavam seus cultivos ao mesmo tempo. Agora, vão. Yuan ordenou que fossem embora depois de capturar quase todos os soldados que ali estavam. Sem hesitar, Dong Ye pegou um tesouro e criou imediatamente um portal de fuga. Por aqui. Vendo o portal, o exército das sombras e o clã Azura correram rapidamente na sua direção. Enquanto os outros fugiam, Yuan concentrou-se em manter a técnica. Como ele precisava usar a técnica em centenas de cultivadores da ascensão divina, a energia espiritual dele estava sendo drenada a uma taxa drástica. Mesmo assim, com a sua poderosa velocidade de cultivo, Yuan foi capaz de restaurar sua energia espiritual em velocidade apenas o suficiente para mal acompanhar a demanda. Meu suzerano, todos escaparam em segurança. Ouvindo as palavras de Dong Ye, Yuan desativou a técnica e correu em direção ao portal, pois ele ficava impossibilitado de se mover enquanto usava a técnica. No entanto, bem antes de chegar ao portal, Yuan parou de se mover de repente. Meu suzerano, o que você está esperando? O portal fechará em breve, exclamou Dong Ye. Yuan cerrou os dentes e respondeu por meio da transmissão de voz, algo está restringindo os meus movimentos. O quê? Antes que Yuan pudesse dizer outra palavra, uma presença insondável desceu subitamente, envolvendo o espaço ao redor dele com uma presença de outro mundo. Essa presença, um eterno. Yuan franziu as sobrancelhas com uma expressão carregada depois de reconhecer a identidade da presença. Capítulo 2233. Dong Ye, escute-me com atenção. Feche o portal imediatamente. Um eterno está vindo, disse Yuan. O quê? E quanto ao senhor, meu mestre? Eu não consigo mover meu corpo agora, muito menos sair. É evidente que este eterno tem assuntos comigo e que ele não me deixará partir. O senhor está me dizendo para deixá-lo enfrentar um deus sozinho? Impossível. Eu retornarei para ajudá-lo, exclamou Dong Ye. Dong Ye, você está me desobedecendo agora? Yuan falou em um tom frio. Não é isso. Mesmo que você esteja aqui comigo, o que você pode alcançar? Você consegue lutar contra um deus? Yuan interrompeu em um tom frio. Não, eu não consigo. Por mais que odiasse admitir, Dong Ye não tinha chance contra um eterno e seria apenas um fardo. Um sorriso calmo apareceu no rosto de Yuan enquanto ele falava. Você esqueceu quem eu sou? Esta não é a primeira vez que lido com eles. Eu retornarei assim que lidar com o eterno. Eu entendo. Por favor, mantenha-se a salvo, meu mestre. O portal começou a se fechar no momento seguinte, deixando Yuan preso no caos primordial com os soldados restantes de mandato do céu e um eterno que se aproximava. Onde está Yuan? Por que você fechou o portal? Xiao Kangmin exigiu após ver o portal se fechar, sua expressão escurecendo em uma carranca profunda enquanto a intenção assassina tremeluzia em seu olhar afiado. Eu juro se você nos traiu. Xiao Meilin e os outros alcançaram subconscientemente suas armas. Não ousem me zombar. Mesmo sendo vocês, eu não tolerarei tal calúnia. Dong Ye rebateu, sua voz cheia de raiva. Então por que diabos você? Foi o mestre dele que me ordenou fechar o portal. Ele foi detido por um deus antes que pudesse entrar no portal. O quê? Um eterno apareceu? Os olhos de Xiao Kangmin se arregalaram com descrença. Então precisamos voltar e fazer o quê? Podemos ser poderosos, mas não somos nada além de formigas aos olhos desses deuses. Apenas o mestre dele tem o poder de enfrentá-los. Xiao Kangmin silenciou-se com as palavras de Dong Ye, o tom de derrota em sua voz não deixando espaço para a resposta. Nós só atrapalharíamos se estivéssemos lá. Dong Ye continuou com um suspiro profundo. A única coisa que podemos fazer agora é esperar pelo retorno dele. Ei, me deixem ir. Uma voz ressoou de repente. O quê? Dong Ye virou-se para olhar para Mushu Elian, que acabará de falar. Você não ouviu o que eu acabei de. Você pode não ser capaz de lidar com um eterno, mas não me compare a vocês mortais. Que diabos é você? Existe um eterno residindo no corpo dela, disse Xiao Kangmin. O quê? Dong Ye saltou de uma maneira assustada. Após sair de seu transe, Dong Ye falou. Nesse caso, você pode ser capaz de ajudar meu mestre. Ajudar? Você está entendendo algo errado. Eu não o ajudarei. Dong Ye franziu a testa com as palavras dela, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Mushu Elian, agora controlada por Shiva, continuou. Eu sou uma observadora dele, então quero testemunhar sua luta com o Eterno. Aquele pirralho ousou afirmar que ele poderia colocar Eternos para dormir, então quero testemunhar isso eu mesma.
Dito isto, se ele me implorar para salvar sua vida, eu talvez considere. Dong cerrou os dentes quando viu a expressão sádica de Shiva. O que você está esperando? Apresse-se. Eu não quero perder o show, ela o instigou. Foda-se. Tanto faz. Dong ativou o tesouro, criando um portal que levava de volta a Yuan. Sem hesitação, Shiva entrou no portal. Você tem certeza de que esse foi um movimento sensato? Xiao Meilin perguntou. O que mais eu deveria fazer? Se ela é realmente uma deusa, ninguém aqui pode desafiá-la. Além disso, apesar do que ela disse, duvido que ela realmente o deixaria morrer. Xiao Kangmin concordou com a cabeça. Eu não sei por que ela está seguindo Yuan, mas tenho certeza de que ela não o deixará morrer tão facilmente. Enquanto isso, Yuan soltou um suspiro profundo quando o portal se fechou diante dele. Ele então desviou seu olhar para os soldados que haviam aproveitado a oportunidade para cercá-lo enquanto seus movimentos estavam restritos. Eu não sei por que você não escapou enquanto teve a chance, mas você não irá a lugar nenhum agora, disse o comandante. Yuan sorriu e respondeu calmamente. Se vocês valorizam suas vidas, deveriam partir enquanto ainda podem. Ainda agindo como durão. Eu não sei que técnica marcial você usou para restringir nossos movimentos, mas aposto que esgotou sua cultivação, e duvido que você será capaz de fazê-lo novamente. Talvez seja a razão pela qual você não consegue se mover agora. De repente, o espaço diante de Yuan distorceu. O que é isso? Os olhos de Yuan se arregalaram quando o portal que havia se fechado momentos atrás reabriu, e uma bela figura emergiu dele. Mushu Elian, não Shiva. Yuan murmurou após ver seu belo rosto. O que você está fazendo, voltando aqui? Você realmente achou que eu abriria mão da oportunidade de assistir você enfrentar um Eterno? Shiva respondeu enquanto o portal se fechava atrás dela. Não se preocupe, eu não vou estragar sua diversão, já que só estou aqui como espectadora. Que distorcida. Yuan suspirou. Eu não sei o que diabos está acontecendo, mas o comandante começou, apenas para ser interrompido quando uma pressão insondável desceu de repente, esmagando o ar ao redor dele. Que diabos é essa pressão? Ele exclamou em uma voz aterrorizada, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Não era apenas ele. Cada soldado ali estava tremendo como se estivessem nus em uma nevasca. Falando no diabo, Shiva murmurou com um sorriso calmo no rosto. Você teve sua chance de partir, mas infelizmente Yuan suspirou. Corram. Saiam daqui o mais rápido possível. O comandante rugiu, gritando para seus soldados. No entanto, nenhum dos soldados partiu, pois estavam todos congelados de medo. À medida que a pressão se intensificava, gritos agonizantes ressoaram. Um por um, os corpos dos soldados começaram a inchar como balões supercheios até estourarem em uma reação em cadeia macabra, começando por aqueles de cultivação mais fraca. Capítulo 2234. Que diabos está acontecendo? O que você fez conosco? O comandante gritou para Yuan por respostas, pensando que ele era responsável pela situação. Yuan respondeu calmamente, eu não fiz nada. Pelo inferno, eu fui até gentil o suficiente para lhes dar um aviso. Infelizmente vocês não ouviram e como resultado morrerão. Em meros segundos todos os soldados pereceram sob a pressão. O comandante, mais forte que o restante, conseguiu suportar a pressão esmagadora por alguns momentos a mais antes de soltar um último grito agonizante. Momentos depois, seu corpo explodiu violentamente e sua alma foi instantaneamente aniquilada, não lhe restando chance de escapar. Embora os soldados de mandato do céu tivessem sido aniquilados, Yuan não podia se dar ao luxo de relaxar, pois a verdadeira ameaça se aproximava rapidamente. Momentos depois, uma figura massiva e etérea materializou-se diante de Yuan. Não tinha forma física, seu corpo fantasmagórico oscilava como névoa, mas irradiava uma aura avassaladora de malícia que parecia corroer o próprio espaço ao redor. Claro, não era uma aura comum, pois era formada de essência eterna, e a mera concentração dela superava em muito qualquer coisa que Yuan tivesse alcançado até agora. Você realmente precisava matá-los? Eles não estão do seu lado? Yuan perguntou. Que bobagem você está proferindo? O Eterno respondeu em uma voz rouca. Yuan ergueu uma sobrancelha com a resposta inesperada. O Imperador Celestial não enviou você aqui? O Imperador Celestial? O Eterno repetiu em uma voz perplexa. Você já esqueceu deste poderoso Saruk? Mesmo tendo agido com tanta ousadia não faz muito tempo? Você é Saruk? Yuan exclamou após perceber a identidade do Eterno. Eu não achei que você viria atrás de mim tão cedo. Você está realmente tão impaciente? Ha. Você está tremendo de medo? Você se arrepende de se opor a este poderoso Saruk? Após um momento de silêncio, Yuan respondeu. Para ser honesto, eu estava esperando mais de um Eterno classificado nos top 20. Saruk zombou. Porque ainda estamos sob a influência do poder absoluto, eu só posso aparecer nesta forma etérea, e enquanto nesta forma, posso usar mal 10% da minha verdadeira força. Saruk originalmente planejava esperar até que Yuan deixasse o domínio do poder absoluto antes de cumprir sua ameaça, mas a impaciência venceu. Então ele chegou antes do tempo ao custo dessa inconveniência. Mesmo que eu esteja usando apenas 10% da minha verdadeira proeza, é mais do que suficiente para lidar com uma formiga como você, Saruk zombou. Veremos sobre isso, Yuan respondeu. Não há nada para ver quando você não consegue nem se libertar de tal restrição simples. Saruk apontou para Yuan, que ainda tinha seus movimentos restritos por uma força invisível. Você quer dizer esse pequeno truque? O corpo de Yuan explodiu repentinamente com essência eterna e em poucos instantes, ele estilhaçou as restrições que o prendiam. Saruk não reagiu a Yuan se libertando. Em vez disso, seu olhar desviou-se para Shiva, que pairava calmamente nas proximidades, observando a cena desenrolar com o ar indiferente de uma espectadora. Que inesperado, Saruk disse, seu tom entrelaçado com desdém. Eu não tinha previsto encontrar outro Eterno aqui, muito menos alguém como você, Shiva. Quando você recuperou sua liberdade? Muito recentemente, ela respondeu calmamente. Quem ajudou você a romper o selo? Não me diga esta formiga? Shiva não respondeu. Ha.
Saruk explodiu em risadas, sua voz ecoando como trovão. Verdadeiramente hilário. Pensar que um Eterno se rebaixaria tanto a ponto de buscar ajuda de um mero mortal. Você perdeu seu orgulho durante o tempo em que ficou selada? Eu mal posso esperar para Ishak ouvir sobre isso. Eu me pergunto como ele reagirá você saindo do selo dele. Talvez ele vá atrás de você para selá-la novamente. Os olhos de Shiva tremeluziram com imensa intenção assassina após ouvir o nome Ishak. Como você ousa falar o nome dele na minha presença? Eu adoraria fazer você pagar por isso, mas deixarei que ele lide com você hoje, ela rosnou. Você fará este poderoso Saruk pagar? Saruk começou a rir novamente. Com o quê? Esse corpo mortal? Você não seria capaz de derrotar este poderoso Saruk mesmo se tivesse seu corpo eterno, muito menos nesse lixo. Enfurecida pela provocação de Saruk, Shiva explodiu em uma rajada de essência eterna. A onda foi avassaladora e Mushu Elian, meramente uma mortal, não pôde suportá-la e começou a sangrar por seus orifícios. Ei, que diabos você está fazendo? Você esqueceu que esse corpo não pertence a você? Ou você está tentando matar Mushu Elian? Yuan franziu a testa após ver isso. Se você só vai observar, faça direito. Ao ouvir as palavras de Yuan, Shiva rapidamente se acalmou e retirou imediatamente sua essência eterna antes de começar a curar os ferimentos de Mushu Elian. Pensar que você silenciaria Shiva com tão pouco esforço. Nada mal, mortal, Saruk comentou com um sorriso zombeteiro. Você terminou de falar? Se sim, vamos acabar logo com isso. Eu tenho outros negócios para resolver. Você realmente quer morrer tão rápido? Infelizmente para você, este poderoso Saruk não tem planos de deixar você morrer uma morte rápida. Será uma morte lenta e dolorosa. Sem outra palavra, Yuan ativou o despertar do verdadeiro dragão e recuperou o número 1 abaixo do céu antes de dar o primeiro passo. No entanto, cauteloso com Saruk e seu poder desconhecido, Yuan manteve distância e atacou usando a aura de espada suprema. Saruk não se moveu um centímetro, não mostrando intenção de se defender. Quando a aura de espada suprema o atingiu, ela se fraturou instantaneamente, estilhaçando-se como vidro contra uma parede invisível, deixando Saruk completamente ileso. Usando o poder de um mortal neste poderoso Saruk você não passa de conversa. Saruk balançou a cabeça em desapontamento enquanto uma camada espessa de essência eterna envolvia toda a sua forma. Claro, tendo lutado contra Eternos antes, Yuan sabia muito bem que apenas essência eterna seria capaz de feri-los. No entanto, ele nunca tinha lutado contra um Eterno em sua forma etérea, então ele precisava fazer alguns testes. Não fique parado aí agora. Venha, continue entretendo este poderoso Saruk. Este poderoso Saruk não atacará até que você perceba que é impotente diante deste poderoso Saruk e caia em desespero. Saruk chamou Yuan, sua voz cheia de arrogância. Capítulo 2235. Apesar da provocação de Saruk, Yuan permaneceu calmo. Como você insiste, continuarei fazendo exatamente isso, ele disse enquanto continuava tentando coisas diferentes. De técnicas marciais a técnicas espirituais como fogo primordial verdadeiro, julgamento final do céu e até ruína do céu. No entanto, eram todas inúteis contra Saruk e sua essência eterna. Era como tentar destruir uma parede de tijolos com nada além de ovos crus. Você é muito mais tolo do que eu pensava, formiga mortal. Saruk riu alto dos esforços inúteis de Yuan. Até Shiva não pôde deixar de se sentir agitada com Yuan. Que diabos você está fazendo? Você está seriamente brincando diante de um eterno? Ela gritou para ele usando transmissão de voz. Realmente parece que estou brincando? Ele perguntou. Sim, parece. Agora comece a lutar seriamente, ou você realmente morrerá. Yuan suspirou interiormente. No momento seguinte, sua aura mudou drasticamente, e essência eterna surgiu de todo o seu ser. Saruk estreitou os olhos ao ver a cena. Um ser mortal usando essência eterna, que visão estranha e desagradável, ele murmurou com uma expressão de nojo. Para Saruk, assistir Yuan manejar algo destinado apenas a Eternos era como ver um porco fingir ser humano, não apenas de mau gosto, mas francamente ofensivo. No entanto, em meio ao seu desdém, Saruk também ficou atônito com a conquista de Yuan. Ele não conseguia compreender como um mero mortal poderia ter aprendido a manejar essência eterna, já que não era algo que pudesse ser ensinado. Afinal, a maioria dos humanos pereceria apenas por saber sobre a existência de Eternos, muito menos aprender e manejar seus poderes. Ele olhou para Shiva e perguntou-se se ela tinha algo a ver com isso. A luta de verdade começará agora, Yuan disse. Então, sem aviso, ele lançou seu ataque. Uma quantidade avassaladora de essência eterna envolveu o número 1 abaixo do céu, e ela liberou uma luz de espada devastadora que era feita inteiramente de essência eterna. No entanto, apesar de saber que o golpe de Yuan continha essência eterna e poderia potencialmente feri-lo, Saruk não levantou sequer um dedo, quase como se ainda não tivesse intenção de bloqueá-lo. No instante seguinte, a essência eterna de Yuan colidiu de frente com Saruk. Diferente de suas técnicas anteriores, ela não se estilhaçou com o impacto, mas mesmo assim, falhou em romper a barreira de Saruk. Não apenas falhou em romper, mas foi até absorvida por Saruk. Então é este o sabor da essência eterna criada por uma formiga mortal. Como esperado, é fraca e nojenta. Saruk estreitou os olhos para Yuan e falou em um tom desinteressado. Isso não servirá. Nesse ritmo, esqueça entreter este poderoso Saruk. Você entediará este poderoso Saruk até a morte em vez disso. No momento seguinte, a essência eterna ao redor de Saruk tornou-se violenta e sua aura surgiu. Então, ele desapareceu no vazio. Yuan tornou-se tão imóvel quanto uma estátua enquanto procurava por Saruk, mas seu sentido divino não captou nada. De repente, uma sensação dormente percorreu as costas de Yuan, e ele virou-se instintivamente apenas para encontrar Saruk parado atrás dele como um fantasma, silencioso e ameaçador. Esse foi o poder do vazio. Yuan percebeu o que Saruk acabará de fazer por causa de seu próprio entendimento do poder do vazio. Este poderoso
Saruk poderia ter matado você 100 vezes agora, disse Saruk. Então por que você não fez? Porque este poderoso Saruk ainda tem que torturar você por ousar mostrar suas presas a um deus. No entanto, isso começará agora. Saruk levantou um único dedo, formando um pequeno projétil semelhante a uma lança com essência eterna antes de dispará-lo em Yuan. A forma etérea de Saruk era vasta, grande o suficiente para rivalizar com um pequeno planeta, então para Yuan. Parecia verdadeiramente como se ele fosse uma formiga lutando contra um gigante. Quando Yuan tentou bloquear o ataque de Saruk, ele foi imediatamente enviado voando mais fundo no vazio. A diferença é imensa. E ele só pode usar 10% de sua proeza total? Yuan gritou interiormente. Mesmo sem testemunhar todo o poder de Saruk, Yuan podia dizer que este Eterno superava em muito qualquer um que ele tivesse enfrentado antes. A realização atingiu-o com força, que os Eternos contra os quais ele lutou uma vez não passavam de peixes pequenos em comparação. Você entende a diferença entre nós agora, sua formiga mortal insignificante? Saruk zombou após ver quão longe Yuan foi jogado. Eu admito que você é um pouco mais forte do que eu previ. No entanto, isso não muda nada, já que eu ainda derrotarei você no final, ele disse. Saruk permaneceu em silêncio, mas o descontentamento em seu olhar era claro como o dia. Uma mera formiga mortal e desprezível, ele murmurou de repente. Eu já tive o suficiente de seu desrespeito e arrogância. Sem outra palavra, Saruk avançou contra Yuan, sua figura inteira envolta em uma avassaladora essência eterna. Yuan não vacilou e avançou direto para o combate corpo a corpo com Saruk. Apesar de canalizar cada grama de essência eterna que podia reunir, ele foi forçado a recuar constantemente, dominado pelo puro poder de Saruk. Shiva observou em silêncio. Embora Yuan estivesse perdendo para Saruk, ela ainda estava impressionada com sua proeza, já que esta era sua primeira vez testemunhando um humano lutando contra um Eterno. Nenhum mortal jamais desafiou um Eterno antes, muito menos se chocou diretamente com eles. Ela suspirou interiormente. Yuan estava lutando contra Saruk por uma semana inteira neste momento. É uma pena que ele tenha ofendido alguém como Saruk. Embora nossa jornada tenha sido curta, foi agradável enquanto durou. Sem uma palavra ou aviso, a figura de Shiva desapareceu repentinamente no vazio. Em seus olhos, a derrota de Yuan era inevitável, e uma vez que ele caísse diante de Saruk, ela seria a próxima a ser alvo. Lord Shiva, nós realmente vamos deixá-lo sozinho? Mushu Elian perguntou enquanto atravessavam usando o poder do vazio. O destino dele já está selado. Não há sentido em ficar por perto e esperar pela nossa vez. É lamentável, mas não há nada que eu possa fazer contra outro Eterno enquanto estou nesta condição. O que vamos fazer agora? Mushu Elian então perguntou. Vamos focar em fortalecer seu corpo e cultivação. Assim que estivermos preparadas, começaremos a procurar pelo meu corpo. Eu entendo. Mesmo que Mushu Elian não quisesse abandonar Yuan, ela não tinha escolha no assunto. Afinal, Shiva podia assumir o controle sobre seu corpo a qualquer momento, e suas ordens eram absolutas. Pouco depois de Shiva partir, Saruk notou o desaparecimento delas. Ha. Shiva, aquela covarde. Saruk rugiu de tanto rir. Pensar que ela fugiria enquanto seu salvador jaz à beira da morte. Sua voz zombeteira ecoou enquanto ele olhava para Yuan, ensanguentado, exausto e mal consciente. Apesar de ter regeneração poderosa, a essência eterna de Saruk parecia ter uma propriedade que enfraquecia suas habilidades regenerativas. Jovem mestre, este monstro é muito poderoso. Eu o distrairei enquanto você escapa. A voz de Feng Yuxian respondeu de repente na cabeça de Yuan. Eu também ajudarei. Xiao Hua então disse. Lan Yinjin e Lin Jiu também queriam ajudar, mas eram fracas demais para fazer qualquer coisa. Não, eu não permitirei isso. Yuan recusou imediatamente. Então o que você sugere? Você morrerá para esse monstro nesse ritmo. Feng Yuxian exclamou. Apenas um pouco mais, Yuan respondeu. O quê? Apenas me dê um pouco mais de tempo. Sem explicar mais, Yuan selou temporariamente sua conexão com elas, para que suas vozes não pudessem mais alcançá-lo. Jovem mestre? Feng Yuxian ficou perplexa e confusa. Vamos apenas acreditar nele, Lan Yinjin disse de repente. Eu não acho que Yuan tenha planos de morrer aqui, especialmente não quando ainda estamos com ele. Eu quero acreditar nele, mas nunca vi o jovem mestre em um estado tão ruim antes, Feng Yuxian suspirou. O que há de errado, formiga mortal? Você ficou quieto. Saruk falou. Yuan sorriu e disse, eu não culpo Shiva por partir. Não havia nada que ela pudesse fazer, de qualquer maneira. Isso é porque ela é fraca. Se ela fosse metade tão forte quanto este poderoso Saruk, ela não teria sido selada em primeiro lugar. De qualquer forma, este poderoso Saruk desperdiçou tempo demais com você. Você deveria se sentir honrado por ter lutado e morrido nas mãos deste poderoso Saruk. Qual é a pressa? Eu ainda não terminei. Yuan disse enquanto sua aura enfraquecida começava a surgir novamente de repente. No entanto, Saruk nem piscou e disse, não, você terminou. A única razão pela qual você durou tanto tempo é porque este poderoso Saruk permitiu. Além disso, sua essência eterna é fraca demais para fazer qualquer coisa. Se é fraca demais, então eu só preciso fortalecê-la. Fortalecê-la? Ha. Você é apenas uma formiga mortal. Independentemente de como você aprendeu a manejar essência eterna, apenas eternos verdadeiros podem fortalecê-la. Saruk desconhecia o fato de Yuan ter uma constituição eterna verdadeira, razão pela qual ele não acredita que Yuan poderia fortalecer sua essência eterna. Sem uma palavra, Yuan fechou os olhos repentinamente e respirou fundo. Levou algum tempo, mas finalmente consigo sentir a essência do vazio, ele murmurou um segundo depois. O que? Os olhos de Saruk se arregalaram com suas palavras. Constituição eterna incompleta, ativada. Constituição eterna incompleta começou a refinar. Um momento depois, Yuan começou a absorver a essência do vazio. Vê você. Você está realmente tentando absorver a essência do vazio? Saruk exclamou, sua voz cheia de choque por alguma razão. Capítulo 2236.
Quando Yuan começou a tentar refinar a essência do vazio, Saruk não interveio. De fato, ele até assistiu com intriga, quase como se quisesse ver os resultados. Uma formiga mortal quer absorver a essência do vazio? Que risível! Até mesmo Eternos com uma verdadeira constituição eterna lutam para fazê-lo. Saruk zombou internamente. Diferente da energia espiritual ou de qualquer outra força conhecida, o vazio era algo inteiramente diferente. Embora envolvesse a maior parte do universo, até especialistas com milhões de anos de cultivo falhavam em compreendê-lo, muito menos em manejá-lo. Por essa razão, o poder do vazio era considerado o caminho mais difícil e enigmático de todo o cultivo. Isso era verdade até mesmo para os Eternos, deuses do universo. Embora sua experiência e conhecimento ilimitados lhes permitissem compreender o poder do vazio, refinar sua essência era uma questão totalmente diferente. Por causa disso, Saruk ficou totalmente chocado quando Yuan alegou que podia sentir a essência do vazio. E quando Yuan foi tão longe a ponto de tentar refiná-la, Saruk não pôde resistir a testemunhar pessoalmente, para ver se um mero mortal poderia realmente realizar o impossível, apesar de já saber a resposta. Não há como ele conseguir refinar a essência do vazio. No momento em que tentar fazê-lo e falhar, todo o seu ser será apagado da existência. Embora isso signifique que este poderoso Saruk não poderá matar a formiga mortal com suas próprias mãos, valerá a pena. Saruk riu internamente. Enquanto Saruk observava com excitação e antecipação por sua morte horrível, Yuan refinava calmamente a essência do vazio. Ele não está fazendo nada para me parar? Então ele deve estar confiante de que eu falharia ou que eu ainda não seria capaz de derrotá-lo. Yuan pensou consigo mesmo após ver a reação de Saruk. Seja qual for o seu motivo, isso é benéfico para mim, então não há razão para eu parar aqui. Sem um momento de hesitação, Yuan começou a refinar a essência do vazio que existia em todas as direções e ainda mais longe do que ele podia perceber. Você refinou a essência de? A sua compreensão do poder do vazio aumentou significativamente? Yuan ficou agradavelmente surpreso ao ver sua compreensão do poder do vazio melhorar dessa maneira. Ele também podia sentir uma imensa quantidade de energia fluindo para dentro dele, fazendo com que sua essência eterna se fortalecesse rapidamente. No entanto, como esperado, isso não será fácil. Yuan cerrou os dentes enquanto uma pressão avassaladora se acumulava dentro dele, ameaçando despedaçar seu corpo. A essência do vazio era tão feroz e volátil que o lembrava da época em que tentará refinar a essência de sangue do deus dragão. Mas diferente daquela vez em que a deusa dragão Yeou assistiu, ninguém podia ajudá-lo a refinar a essência do vazio neste momento. De repente, o corpo de Yuan começou a inchar como um balão com sangue escorrendo de seus poros. Era uma visão estranha e horrível que faria até especialistas se sentirem mal. Ha. Isso é o que você ganha por tentar refinar a essência do vazio quando você é um mero mortal. Saruk explodiu em risadas. No entanto, momentos depois, o corpo de Yuan começou a voltar ao normal, e sua aura tornou-se mais feroz. A risada de Saruk cessou imediatamente, seus olhos arregalados de choque e descrença. Impossível! Ele exclamou. A sua compreensão do poder do vazio aumentou significativamente? A sua compreensão do poder do vazio atingiu o próximo reino? Você adquiriu compreensão avançada do vazio? A sua compreensão do poder do vazio aumentou significativamente? Sua manipulação do vazio atingiu um novo nível? Mesmo ao alcançar a compreensão avançada do vazio, Yuan continuou a melhorar seu domínio do vazio tão rápido quanto antes. Alguns minutos depois, uma vez que Saruk confirmou que Yuan podia, de fato, refinar a essência do vazio, ele cerrou os punhos e murmurou para si mesmo. Isso não pode acontecer. Este poderoso Saruk não permitirá que um mero mortal toque em algo que é bom demais para ele. Para Saruk, assistir Yuan refinar a essência do vazio, algo que apenas Eternos deveriam tocar, era como ver um porco sentar à mesma mesa de jantar e comer a mesma comida que os humanos. A visão não apenas o irritou e o enojou, ela levou sua fúria ao limite. Sem hesitação, Saruk partiu imediatamente para um golpe mortal enquanto Yuan ainda estava imerso em seu refinamento. No entanto, assim que Saruk o alcançou, Yuan abriu subitamente os olhos que cintilaram com uma força recém-descoberta. Embora ele tivesse passado apenas alguns minutos refinando a essência do vazio, isso não apenas recuperou totalmente sua força, mas também a melhorou drasticamente. Era assim que a essência do vazio era poderosa. Sem a menor hesitação em seus movimentos, Yuan bloqueou Saruk, que golpeou com toda a sua força em um ataque de raiva. Isto é, embora Saruk estivesse em uma forma etérea, Yuan podia dizer que ele estava tremendo de raiva após ter seu ataque bloqueado. Esta é a segunda vez que você subestima um humano, disse Yuan. Também será a segunda vez que você será derrotado por um. A aura de Yuan irrompeu, sua essência eterna surgindo para fora como uma onda que se chocou violentamente contra Saruk. Se você acha que pode derrotar este poderoso Saruk só porque refinou um pouco da essência do vazio, você está muito enganado. Este poderoso Saruk vem refinando a essência do vazio há incontáveis anos. Se você tivesse lutado com sua força total, eu não teria tido uma chance, mas não é esse o caso, é? Yuan comentou com um sorriso calmo. Mesmo enquanto eles se chocavam, Yuan continuava refinando a essência do vazio, sua essência eterna evoluindo constantemente, tornando-se mais densa, mais nítida e gradualmente superando a de Saruk. Eventualmente, a essência eterna de Yuan tornou-se forte o suficiente para subjugar Saruk, permitindo-lhe alcançar a forma etérea de Saruk. Arg! Saruk rugiu em agonia enquanto o golpe de Yuan o perfurava, infligindo dor nele pela primeira vez. Pensar que uma mera formiga mortal infligiria dor a este poderoso Saruk. Este poderoso Saruk nunca esquecerá essa humilhação. Capítulo 2237. Percebendo que não podia mais subjugar Yuan, Saruk recuou abruptamente, colocando distância entre eles, como se tivesse perdido toda a intenção de continuar a luta. Onde diabos você pensa que vai? Yuan gritou enquanto Saruk se afastava mais. Não me diga que está fugindo. Um deus fugindo de um mero mortal? Isso é hilário. Yuan não se deu ao trabalho de perseguir. Ele sabia que se Saruk realmente pretendesse fugir, não havia como ele alcançá-lo.
Fugindo? Este poderoso Saruk? Saruk zombou com desdém ao pensar em fugir. Mesmo que este poderoso Saruk tenha que sofrer um pouco, este poderoso Saruk garantirá que você morra aqui hoje. De repente, a essência eterna de Saruk disparou, superando instantaneamente a essência eterna de Yuan. Que diabos? Não me diga que ele não estava usando sua força total o tempo todo? Yuan exclamou internamente após ver a aura de Saruk tornar-se subitamente quase 2 vezes mais forte do que antes. Sem que Yuan soubesse, Saruk estava usando sua força total antes. Embora as restrições do poder absoluto limitassem a proeza dos Eternos em sua vizinhança, eles poderiam exceder temporariamente esses limites contanto que estivessem na borda da influência do poder, onde era o mais fraco. Além disso, eles tinham que pagar um custo tremendo. Testemunhe, formiga mortal. Este é o poderoso Saruk liberando 20% de seu verdadeiro poder. Ele rugiu com uma risada maníaca, desferindo um ataque que era 2 vezes mais devastador do que antes. 20%? Que absurdo é esse? E quanto ao poder absoluto? Yuan exclamou enquanto canalizava tanta essência eterna quanto conseguia reunir para bloquear o ataque que se aproximava. Arg! Momentos após desferir seu ataque, Saruk gritou subitamente em agonia, como se uma força invisível o estivesse devastando, infligindo uma dor muito maior do que qualquer coisa que os golpes de Yuan tivessem causado. Então, sem esperar para ver o resultado, Saruk virou as costas imediatamente e fugiu, correndo em uma direção que o levava cada vez mais longe dos 9 céus até que ele não estivesse mais em sua vizinhança. Se ele tivesse hesitado um segundo a mais, sua forma etérea teria sido aniquilada pela força invisível. Embora isso não tivesse matado imediatamente, o dano teria enfraquecido sua essência eterna, exigindo trilhões de anos para se recuperar. No entanto, isso não significava que Saruk escapou ileso. Ao ousar desafiar o poder absoluto e recorrer a uma força além do que era permitido, ele perdeu aproximadamente 10% de sua força total. Foi um preço alto, o suficiente para derrubar sua posição entre os Eternos e excluí-lo dos 20 melhores. Após escapar e retornar ao seu verdadeiro corpo em algum lugar no vazio sem fim, Saruk soltou um rugido de fúria ensurdecedor tão poderoso que vaporizou todas as estrelas dentro de centenas de anos-luz, apagando constelações inteiras em um instante. Aquela maldita formiga mortal. Como ele ousa humilhar este poderoso Saruk de tal maneira? Saruk causou tal perturbação dentro do vazio que atraiu a atenção de outros Eternos próximos, e quando viram que ele estava enfraquecido, não perderam tempo em questioná-lo. Saruk, o que aconteceu com sua essência eterna? Ela está muito mais fraca do que antes. Com quem você lutou desta vez? Você pode se chamar de poderoso agora que está tão fraco? Claro, eles também não hesitaram em zombar dele. Saruk ignorou os outros Eternos, recusando-se a entretê-los. Se eles descobrissem que um mero mortal o reduzira a um estado tão lamentável, ele seria ridicularizado e desprezado até o fim dos tempos. Felizmente para ele, Shiva tinha partido antes de testemunhar tudo, e ele tinha certeza de que Yuan perecera com seu golpe final. Que alvoroço é esse que você causou em meu domínio, Saruk? De repente, outra voz o chamou. O corpo de Saruk ficou um pouco tenso após ouvir essa voz. Sem motivo nenhum, ele respondeu, já que a voz pertencia a um Eterno que ele não podia ignorar. Então você destruiu todos esses recursos por nada? É isso que você está me dizendo? A voz retornou, seu tom mais frio que o próprio vazio e pingando com fúria contida. Para os Eternos, toda a existência não passava de um reservatório de recursos, algo a ser refinado em essência e consumido para obter poder. Claro, isso incluía as estrelas que Saruk destruíra em sua fúria. Saruk oferece suas desculpas. Ele não apenas baixou a cabeça em desculpas, mas diante deste Eterno, Saruk nem se atreveu a se referir como o poderoso Saruk, um título que ele proclamava com orgulho diante de todos os outros. Quanto aos outros Eternos, eles partiram no momento em que notaram a presença deste Eterno. Após um silêncio que parecia se estender pelas estrelas, a voz retornou, seu tom não mais irritado, mas tingido de curiosidade. Sua condição foi causada pelo poder absoluto, não foi? Essa é. Saruk hesitou em responder. Então, até você busca cobiçar esse poder para si mesmo agora? Diga-me, para quê? Para me desafiar. A voz disse, seu tom frio e afiado como uma navalha, como o próprio julgamento. Não, não é isso. Saruk jura sobre sua essência. Nesse caso, você não se importará de compartilhar comigo suas memórias, não é? Saruk ficou em silêncio. De todos os seres existentes, este era o que ele mais temia que descobrisse sua humilhação. Infelizmente, ele não podia recusar, pois isso resultaria em uma humilhação muito pior do que a que Yuan havia infligido a ele. Vá em frente, ele disse em derrota. No momento seguinte, uma luz cintilou nos confins do vazio, primeiro como uma estrela distante, depois expandindo-se rapidamente, seu brilho devorando a própria escuridão. Dentro de momentos, a estrela o alcançou, e conforme chegava perto o suficiente para ser vista, revelou ser a extremidade de um único fio brilhante. No momento em que tocou Saruk, ela se prendeu ao seu corpo como um laço divino. Vários minutos depois, a voz retornou, seu tom misturado com diversão e intriga. Um mortal que não apenas maneja nosso poder, mas poderia até mesmo refinar a essência do vazio? Quão fascinante, quão totalmente sem precedentes. Saruk estava pasmo com a reação do Eterno. Nunca antes ele os tinha visto exibir tanta excitação. No entanto, ele também estava nervoso, pois já tinha matado o próprio ser que havia despertado tal reação. Capítulo 2238. Após ler todas as memórias de Saruk, o Eterno Desconhecido retirou seu fio brilhante do corpo dele e ficou em silêncio. Faz tanto tempo desde que experimentei excitação pela última vez. Devo falar com este mortal que despertou tal emoção dentro de mim, disse o Eterno Desconhecido. Os olhos de Saruk se arregalaram em descrença com as palavras do Eterno Desconhecido. Mas Saruk já matou aquele mortal. O Eterno Desconhecido respondeu, você partiu antes de poder confirmar a morte do mortal, não foi? Isso é correto, mas não há como ele ter sobrevivido a 20% do poder de Saruk. É simplesmente impossível. Saruk se recusou a acreditar que Yuan tivesse sobrevivido ao seu ataque, especialmente depois que ele sacrificou uma parte de sua própria força para garantir a destruição do mortal. Impossível, você diz. Aquele mortal já desafiou a lógica e fez o impossível várias vezes.
Mesmo que haja apenas uma pequena chance de que o mortal esteja vivo, estou disposto a apostar nessa chance. Afinal, não é como se houvesse mais nada para eu fazer agora. Saruk ficou sem palavras. Eu ia puni-lo por destruir meus recursos, mas já que você fez uma descoberta tão emocionante, vou perdoá-lo desta vez, disse o Eterno Desconhecido. Saruk suspirou de alívio ao ouvir isso. Havia pouquíssimas coisas, o suficiente para contar com uma mão que os Eternos temiam neste universo, e este Eterno Desconhecido era uma delas. Quanto ao motivo, era bem simples. Este Eterno Desconhecido possuía uma força tão avassaladora que podia incutir medo em outros Eternos. Saruk é grato, ele disse. O Eterno Desconhecido não falou mais, quase como se tivesse partido. Com certeza, Saruk podia sentir a presença do Eterno Desconhecido ficando cada vez mais longe. Embora se pudesse presumir que o Eterno Desconhecido pudesse alcançar a localização de Yuan rapidamente, na verdade, levaria muitos anos para atravessar uma distância tão imensa, mesmo com sua proeza e o poder do vazio. A única razão pela qual Saruk encontrara Yuan tão rapidamente foi porque ele já estava por perto. E a única razão pela qual ele retornou ao seu verdadeiro corpo tão rápido foi devido ao fato de estar em sua forma etérea. Quanto ao Eterno Desconhecido, Saruk podia dizer que eles estavam viajando com seu verdadeiro corpo. Enquanto isso, após a partida de Saruk, Yuan despejou todo o seu poder na defesa contra o ataque de Saruk, que continha 20% de sua verdadeira proeza. Infelizmente, simplesmente não havia maneira de ele defendê-lo completamente, e o máximo que ele podia fazer era enfraquecê-lo e esperar pelo melhor. Quanto a tentar evitá-lo, o ataque era tão massivo quanto uma estrela, tornando a evasão impossível, a menos que seu poder do vazio atingisse um certo nível que lhe permitisse viajar através do vazio. Pouco antes de o ataque alcançá-lo, Yuan ativou a habilidade das Vestes da Destruição. A Call Supremo do Dragão da Destruição ativado? Quando o ataque de Saruk finalmente atingiu, as Vestes da Destruição absorveram tanta energia quanto puderam. Depois disso, o impensável aconteceu. Apesar de serem ditas como indestrutíveis, elas foram despedaçadas em incontáveis pedaços e reduzidas a nada. As Vestes da Destruição foram destruídas. Embora o tesouro fosse dito ser indestrutível pelo sistema, era um sistema que não levava em conta os Eternos, seres divinos com proezas insondáveis. No entanto, embora as Vestes da Destruição estivessem destruídas além do reparo, elas ainda conseguiram fazer seu trabalho, absorvendo tanto do ataque de Saruk quanto podiam, até mesmo rebatendo o que absorveram conforme eram destruídas. Por causa das Vestes da Destruição, o ataque de Saruk foi enfraquecido ainda mais. Mas mesmo com isso, o ataque de Saruk permaneceu imensamente poderoso e ainda uma ameaça à vida de Yuan. De repente, o número 1 sob o céu tremeu, e o espírito de Zixuan emergiu dele. Sem proferir uma palavra, ela balançou o braço contra o ataque de Saruk e liberou uma aura poderosa que era semelhante à aura da Espada Suprema, mas era claramente diferente ao mesmo tempo. A energia da espada colidiu com o ataque de Saruk e conseguiu resistir por um segundo inteiro antes de ser destruída. Após desferir seu ataque, Zixuan retornou silenciosamente ao número 1 sob o céu e entrou imediatamente em um sono profundo após esgotar toda a sua energia. Embora Zixuan não pudesse parar o ataque de Saruk, ela conseguiu enfraquecê-lo um pouco mais. Após o desaparecimento de Zixuan, a vingança do deus dragão apareceu por vontade própria, e a deusa Eio emergiu dela. Ela lançou um olhar rápido para Yuan antes de se virar para o ataque de Saruk, sua boca abrindo-se amplamente. No instante seguinte, um raio radiante rompeu, perfurando o ataque de Saruk como uma agulha rasgando a seda. O ataque de Saruk dispersou-se como névoa por um momento fugaz antes de se reformar, mas sua força havia diminuído drasticamente. O que antes carregava o poder de aniquilar até mesmo um deus do cultivo com facilidade estava agora fraco o suficiente para Yuan se defender dele. Obrigado a todos, Yuan disse enquanto a deusa dragão Eio desaparecia junto com a vingança do deus dragão. Agora que o ataque de Saruk estava fraco o suficiente, Yuan enfrentou-o com um pouco de essência eterna que lhe restava antes de deixar o resto para seu físico lidar. Constituição Eterna Incompleta, ativada. Constituição Eterna Incompleta, refinou a essência de Saruk. Através do refino da essência de Saruk, sua compreensão da essência eterna melhorou drasticamente? Em meio ao bloqueio do ataque com seu próprio corpo após esgotar sua essência eterna, Yuan começou a refinar o ataque, transformando-o em seu próprio poder. Como ele já tinha refinado os poderes de Saruk uma vez, ele foi capaz de fazê-lo novamente com muito mais facilidade. Algum tempo depois, o ataque de Saruk havia desaparecido, e Yuan flutuava imóvel através do vazio, seu corpo ferido e nu. Cada centímetro dele doía, e até o menor movimento parecia impossível. Jovem mestre, você está bem? Feng Yuxia emergiu de seu Dantian e imediatamente começou a aplicar remédios em seu corpo, derramando vários elixires caros por todo o seu corpo. Xiao Hua também apareceu e começou a transferir energia espiritual para seu corpo. Estou bem, ele disse calmamente. Meu corpo não está ferido, apenas drenado. Eu me forcei além dos meus limites e esgotei muita essência eterna. Não é algo que a medicina possa curar. Dê-me algum tempo, e serei capaz de me mover novamente em breve. Ok. Feng Yuxian assentiu com olhos lacrimejantes. Yuan ficou em silêncio, seu olhar vagando pelo vazio sem fim, olhos distantes como se procurassem por algo além de sua escuridão. Eu ainda sou muito fraco, ele murmurou de repente. Você não é fraco. Xiao Hua disse. Ela está certa, jovem mestre. Não há ninguém em seu cultivo que pudesse esperar realizar o que você pode. Você pode até derrotar cultivadores da ascensão divina apesar de estar apenas no reino do verdadeiro imortal. Yuan soltou uma risada oca. Cultivo? Tais coisas não têm sentido diante dos eternos. Meus verdadeiros inimigos não são cultivadores. Eles são os próprios eternos. Então, que importância tem quantos cultivadores eu posso derrotar se não posso superá-los? Não se culpe tanto, Yuan. Lan Yinjin disse. Sei que você vivenciou muitas reencarnações, mas você ainda é jovem e tem muito espaço para melhorar. Yuan sorriu fracamente. Eu sei. Só estou lamentando meus próprios fracassos.
Tenho tentado levar as coisas devagar, embora saiba que o tempo não está do meu lado. Esqueça Saruk, aqueles Eternos que fiz dormir antes acordarão em breve e retomarão sua tentativa de destruir nosso mundo. E quanto ao poder absoluto? Embora eu não saiba nada sobre isso, ele não protege os 9 céus dos Eternos? Feng Yuxian perguntou. Eu também não sei muito sobre o poder absoluto. No entanto, embora ele possa restringir os Eternos de manejar seu poder, ele não pode suprimir sua influência. Pegue o Imperador Celestial, por exemplo. O segundo Imperador Celestial serviu uma vez aos Eternos, cumprindo sua vontade em seu lugar. Yuan suspirou. Embora eu tenha conseguido pará-lo antes que ele pudesse causar qualquer dano, provavelmente há muitos mais por aí fazendo o que eles mandam. Então o que devemos fazer? Xiao Hua perguntou. Embora possamos pará-los, isso apenas atrasará o inevitável, a menos que possamos cuidar do problema central, os próprios Eternos. Após um momento de silêncio, Yuan declarou, não vou mais levar as coisas devagar e tentarei recuperar minha força o mais rápido possível. Enquanto isso, em algum lugar no céu estrelado, Saruk sentiu que sua essência tinha sido absorvida. Este sentimento. Aquela formiga mortal ainda está viva. Seu corpo tremeu de raiva. Ele queria retornar para matar Yuan imediatamente, mas com o Eterno desconhecido já a caminho de Yuan, seria impossível para ele alcançar Yuan antes deles. Além disso, mesmo que de alguma forma conseguisse alcançar Yuan primeiro, ele definitivamente incorreria na ira do Eterno desconhecido se matasse Yuan sabendo que eles estavam interessados nele. Dito isto, ele não tinha intenção de desistir. Após ponderar por um momento, Saruk se lembrou de algo e pensou em uma ideia para lidar com Yuan sem incorrer na ira do Eterno desconhecido. Isso mesmo. Aqueles Eternos tentando adquirir o poder absoluto estão usando os mortais para cumprir suas ordens. Este poderoso Saruk pode fazer o mesmo e deixá-los massacrar aquele miserável em seu lugar. Mesmo que isso significasse que ele não desferiria pessoalmente o golpe mortal, Saruk não se importava mais. Tudo o que importava agora era ver Yuan morto. Capítulo 2239. Levou vários dias, mas Yuan finalmente se recuperou o suficiente para mover seu corpo. É uma pena que as vestes da destruição tenham sido destruídas, mas serviram ao seu propósito perfeitamente. Yuan recolheu os pedaços espalhados e os jogou dentro de seu anel espacial. O tesouro foi destruído além do reconhecimento, e seu material não era mais utilizável. Ainda assim, Yuan decidiu manter o que restava. Nos últimos dias, Yuan contemplou como deveria se preparar para sua próxima luta contra os Eternos. Se eu quiser lutar contra Eternos sem que meus tesouros quebrem a torto e a direito, precisarei criar tesouros que possam lidar com a essência eterna e superar a classe celestial. Infelizmente, Shiva, que deveria levá-lo ao Eterno capaz de ensiná-lo as técnicas de criação dos Eternos, havia desaparecido sem deixar rastros, deixando Yuan sem escolha a não ser encontrar outra maneira de aprender. Ele teria ido encontrar o Eterno selado se soubesse sua localização, mas Shiva nunca lhe contou. De repente, Yuan lembrou-se do Eterno selado dentro do território do clã do Tigre Branco Celestial. Como conseguir libertar Shiva de seu selo, deveria ser capaz de libertar aquele Eterno também. No entanto, ele não tinha certeza se era sensato se aproximar de outro Eterno tão cedo. Afinal, ele tinha acabado de lutar contra um e mal escapou com vida. No final, Yuan decidiu esperar um pouco mais antes de voltar para libertar o Eterno. Ele queria estar mais preparado caso o Eterno tivesse segundas intenções. Como já estou aqui, posso muito bem continuar avançando meu poder do vazio e fortalecer minha essência eterna ao mesmo tempo. Assim, Yuan começou a cultivar no vazio. Você refinou a essência de? A sua compreensão do poder do vazio aumentou significativamente? Alguns dias depois, Yuan sentiu sua compreensão do poder do vazio oscilando à beira de um avanço. No entanto, não importa o quanto tentasse, aquele fragmento final de compreensão escapava de seu alcance. Além disso, sua essência eterna havia parado de melhorar há muito tempo. Assim como seu cultivo, que exigia que seu físico avançasse antes que melhorias adicionais fossem possíveis. Havia um limite para quanta essência eterna Yuan poderia absorver em seu nível atual. Ao contrário do cultivo, no entanto, refinar mais essência eterna exigia que ele primeiro fortalecesse sua força da alma em vez de seu físico. No entanto, Yuan ainda estava satisfeito com seu progresso. Embora seu cultivo ainda estivesse apenas no reino do verdadeiro imortal, se ele usasse sua essência caótica, despertar do dragão verdadeiro e essência eterna, poderia lutar de igual para igual com um cultivador no 9º nível da ascensão divina. Em outras palavras, ele agora estava no auge do mundo do cultivo, apenas abaixo dos deuses do cultivo. Agora então vamos sair daqui. Ele alcançou seu talismã de comunicação de Jade que o conectava a Dong Ye. No entanto, Yuan parou abruptamente de se mover quando sentiu muitas presenças se aproximando de sua direção. Felizmente, essas presenças não pertenciam aos Eternos. Infelizmente, provavelmente eram os reforços do mandato do céu. Dong Ye, você pode me ouvir? Yuan falou com seu talismã de comunicação de Jade. Meu suzerano, você está bem? Dong Ye respondeu imediatamente, soando como se tivesse acabado de encontrar seu filho perdido que estava desaparecido há muitos anos. O problema com o Eterno foi resolvido por enquanto, mas outro problema surgiu. Os reforços do mandato do céu estão aqui. Você está lutando contra eles agora? Posso abrir um portal em sua localização, mas levará algum tempo para localizá-lo. Ainda não, mas eles devem estar aqui em cerca de 10 minutos. 1 hora não, meia hora. Você acha que será capaz de segurá-los por meia hora? Se não, você deve escapar enquanto pode, e eu abrirei o portal assim que estiver seguro. Isso não será possível. Eles já sabem que estou aqui. Mesmo que eu saia agora, eles apenas me perseguirão, disse Yuan. Apesar da situação, sua voz estava terrivelmente calma. Meia hora, certo? Comece a preparar o portal. Vou segurá-los até lá. Como desejar. Enquanto Dong Ye começou imediatamente a trabalhar no portal, Yuan esperou calmamente a chegada dos reforços.
8 minutos depois, os reforços chegaram mais cedo do que ele previa, principalmente porque aceleraram no momento em que o notaram. Mais de 10 mil soldados, todos especialistas no reino da Ascensão Divina, não perderam tempo em cercar Yuan no momento em que chegaram. A maioria desses soldados estava entre o primeiro e o quarto nível da Ascensão Divina, mas havia 2 no sexto nível e 1 no oitavo nível da Ascensão Divina. Embora você provavelmente tenha percebido que correr era fútil, aplaudirei você por não fugir, disse o soldado no oitavo nível da Ascensão Divina enquanto encarava Yuan. Ele então perguntou: o que aconteceu com os outros? O que você acha? Todos eles estão mortos. Os soldados usavam expressões de choque em seus rostos ao ouvir as palavras de Yuan. O sexto esquadrão foi dizimado? Não pode ser. O especialista em oitavo nível da Ascensão Divina, que era o comandante desse esquadrão específico, estreitou os olhos e falou em um tom duvidoso: não acredito em você. Yuan deu de ombros. Se você acredita ou não em mim, depende de você. Também não tentarei convencê-lo. Você não precisa falar se não quiser. Existem muitas maneiras de fazer alguém falar. De qualquer maneira, disse o comandante, sua voz tão fria quanto o gelo. Podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. Qual você prefere? Yuan sorriu. Que assustador. Você tem certeza de que são soldados do Imperador Celestial e não gangsters? O jeito difícil, hein? O comandante murmurou antes de gritar em voz alta: líder de esquadrão Guan. Líder de esquadrão Guan presente. Um dos soldados com uma base de cultivo de quarto nível da Ascensão Divina moveu-se para frente, saindo da formação. Aleije esse pequeno bastardo e traga-o diante de mim. Como desejar. No momento seguinte, o líder de esquadrão Guan avançou contra Yuan com um largo sorriso no rosto. Capítulo 2240. Não vamos tornar isso mais difícil do que precisa ser, disse o líder de esquadrão Guan ao alcançar Yuan. Estenda seus braços e ofereça seus membros para mim. Se você lutar, posso acidentalmente cortar mais do que recebi ordens para cortar. Yuan olhou calmamente para o líder de esquadrão e disse: você não está nem um pouco curioso sobre por que sou o único vivo quando todos os outros estão mortos? O quê? O líder de esquadrão Guan franziu a testa com suas palavras. Agora que Yuan mencionou, ele definitivamente achou estranho que um mero verdadeiro imortal sobrevivesse, enquanto todos os outros supostamente pereceram. No entanto, quando o líder de esquadrão examinou Yuan com o sentido divino, ele não conseguiu encontrar nada fora do comum. Diabos, até as roupas que Yuan usava eram roupas comuns. Darei a você o mesmo aviso que dei ao último grupo, disse Yuan de repente. Vá embora se não quiser morrer. Isso não é possível, disse o líder de esquadrão Guan. Não sei o que aconteceu com o sexto esquadrão ou como você os matou, mas não funcionará no nosso segundo esquadrão, pois não somos apenas mais fortes, mas temos mais experiência do que eles. Yuan deu de ombros e disse: nesse caso, corte meus membros se puder. Yuan estendeu os braços para fora de repente, quase como se estivesse pedindo para ser algemado. O líder de esquadrão Guan estreitou os olhos com suspeita. Algo parecia errado na situação, mas ele não tinha tempo para ponderar. Sem hesitação, ele pegou sua espada e a balançou nos braços de Yuan com a intenção de cortá-los. No entanto, no instante em que sua espada atingiu o braço de Yuan, ela foi violentamente repelida. E o líder de esquadrão sentiu como se tivesse acabado de atingir uma placa de metal. O que foi isso? O líder de esquadrão Guan olhou para sua espada de classe mítica com olhos arregalados e um rosto confuso. Os outros soldados que também testemunharam ficaram igualmente perplexos. O que há de errado? Achei que você fosse cortar meus membros? A voz de Yuan ressoou, tirando o líder de esquadrão de seu torpor. Embora não entendesse o que tinha acabado de acontecer, ele ainda tentou um segundo ataque. Desta vez, ele envolveu sua espada com aura de espada aprimorada e a balançou com toda a sua força. A espada atingiu o braço de Yuan mais uma vez, mas desta vez não ricocheteou. Em vez disso, simplesmente parou congelada no lugar, incapaz de perfurar nem uma fração de sua pele. Impossível! O líder de esquadrão Guan exclamou em choque. Que pena! Yuan balançou a cabeça. Dei a você 2 chances, mas você as desperdiçou. Agora é minha vez. Ao ouvir as palavras de Yuan, o líder de esquadrão Guan recuou subconscientemente, seu corpo encharcado de suor frio. Depois de recuar de Yuan, ele notou que Yuan agora estava segurando uma espada, como se ela tivesse se materializado do nada. Assim que o líder de esquadrão exalou de alívio por ter recuado a tempo, uma sensação estranha surgiu debaixo dele, fazendo-o olhar para baixo. Quando ele olhou para baixo e viu o enorme corte de espada em seu peito, os olhos do líder de esquadrão Guan se arregalaram em total descrença. Quando diabos ele fez isso? Ele gritou interiormente. Ei, Yuan chamou de repente. Quando o líder de esquadrão levantou a cabeça para olhar, Yuan balançou sua espada em sua direção, o que o assustou um pouco. No entanto, eles estavam a quilômetros de distância, e Yuan não parecia ter empregado nenhuma técnica. O que você está... Ai! No meio de sua frase, o líder de esquadrão gritou de agonia enquanto a sensação de ser cortado por uma espada o atacava. Ele olhou para baixo novamente e, desta vez, ficou horrorizado ao encontrar todos os seus 4 membros decepados. Aquele poder, o poder do vazio. O comandante do segundo esquadrão exclamou, sua voz tremendo de descrença. E atacar de tal distância, ele deve ter alcançado a compreensão avançada do vazio. Um verdadeiro imortal com compreensão avançada do vazio? Isso é ridículo. Céus! Quem diabos é aquele bastardo? Os soldados não conseguiam entender como o imortal poderia alcançar algo que até mesmo um deus do cultivo teria dificuldade em alcançar. De fato, menos de 10 indivíduos alcançaram tal reino desde a Era Primordial. Esta é uma boa chance para eu testar minha manipulação do vazio, pensou Yuan consigo mesmo. Líder de esquadrão Guan, recue. O comandante gritou de repente. Sem hesitação, o líder de esquadrão começou a voar de volta para a formação imediatamente. E para onde você acha que vai?
No entanto, Yuan não permitiu e atacou novamente usando a manipulação do vazio. Quando Yuan balançou sua espada, pareceu aos soldados como se ele estivesse atacando apenas o ar vazio. No entanto, no instante seguinte, o corpo do líder de esquadrão Guan se partiu limpo em dois, quase como se ele tivesse sido atacado por um fantasma. Esse bastardo. O comandante tremia de raiva. Segundo esquadrão, matem aquele bastardo e vinguem o líder de esquadrão Guan. Os soldados hesitaram por um breve momento antes de começarem a atacar Yuan. Mais de 10.000 soldados se aproximaram de todas as direções, mas Yuan não parecia minimamente preocupado. Com um sorriso calmo, Yuan começou a golpear sua espada em rápida sucessão, cada movimento tão fácil quanto respirar. A cada balanço, soldados caíam onde estavam, perecendo sem nem perceber que tinham morrido. Sem pelo menos uma noção básica do poder do vazio, desviar ou bloquear seus ataques era simplesmente impossível. Em outras palavras, os soldados não eram diferentes de alvos fáceis neste momento, e a única vantagem que tinham sobre Yuan era seu número. Quando chegaram até ele, Yuan já havia matado mais de 1.000 soldados. Matem aquele bastardo. Não dê a ele a chance de usar a manipulação do vazio. Os soldados atacaram Yuan, bombardeando com técnicas marciais. Vendo isso, Yuan usou a manipulação do vazio em si mesmo, desaparecendo no vazio. Para onde ele foi? Os soldados começaram a olhar ao redor freneticamente. Alguns segundos depois, Yuan reapareceu atrás de um dos soldados e o decapitou antes que ele pudesse reagir. Ele está aqui. Um dos soldados próximos avisou os outros. No entanto, Yuan desapareceu no vazio novamente antes que pudessem tomar qualquer ação. Embora Yuan pudesse percorrer apenas curtas distâncias com seu domínio atual do poder do vazio, era mais do que suficiente para jogar a formação dos soldados em completo caos. Fim do vídeo.